Olá, bom dia a todos. Começo por agradecer a vossa vinda aqui à nossa sessão de debate da Cultivar, o número 33, sobre dados. É muito bom fazermos estas sessões também fora das nossas instalações do GPP e temos aqui a oportunidade, ainda por cima, na Agroglobal, que é aqui um exemplo das tecnologias mais avançadas para a agricultura, e sendo os nossos cadernos de perspectiva, é um bom sítio para falar sobre o futuro e sobre este tema dos dados, que é um tema muito na ordem do dia. Os dados têm esta dimensão política, administrativa, de gestão e tecnológica, mas muitas vezes associamos só à componente tecnológica, mas tem estas componentes todas, e daí também o nosso painel de tentar abarcar um bocadinho também estas várias áreas, e acho que vamos ter uma boa sessão de debate. Eu gosto sempre de agradecer bastante às pessoas que contribuem para os artigos da Cultivar, porque é uma generosidade muito grande e acho que nós ficamos sempre muito nervosos a certa altura que se vamos conseguir ter assim, um número consistente, e mais uma vez acho que seria um número muito bom, e sobre refletir às vezes assim temas que não são muito fáceis de tratar, um conjunto de autores. Eu depois também faço aqui uma pequena descrição para quem ainda não tenha tido a oportunidade de ler a Cultivar, assim muito rapidamente, e também agradecer a generosidade aqui do nosso painel, que vão aqui ser os nossos oradores. Uma apresentação rápida. Para moderar temos o João Coimbra, não precisa propriamente de apresentações, ele muito conhecido como um veterano, eu posso chamar veterano, assim, um veterano destas práticas de agricultura de precisão, é o gestor da 4ª geração da Quinta da Cholda e, como eu disse, um líder da agricultura de precisão e que tem vindo a implementar estas tecnologias inovadoras. A única provocação que lhe fizemos é não ser o orador, ser o moderador. Por duas razões, que vai ser difícil não querer intervir e não querer explicar tudo, mas também depois tem a vantagem de ir fazer umas perguntas dificílimas aos nossos colegas de painel. A Fátima Leitão, do IFAP, do Departamento de Gestão e Controlo Integrado, coordena a gestão operacional do controle integrado do financiamento, e o IFAP, como todos sabem, é uma casa que tem, mesmo dentro do quadro da administração pública, tem, a nível das tecnologias, a nível de gestão de dados, é massivo e tem também muita especialidade nesta área, e a Fátima há um conjunto de anos que acompanha, não tantos quanto os do João, na veterania do João, mas há alguns anos acompanha estas matérias no IFAP. O Filipe Neves dos Santos é investigador do Inesctec, especialista em robótica aplicada na agricultura, tem formação em engenharia eletrotécnica e tem diversos projetos premiados nesta área, e portanto também estamos aqui nesta componente mais tecnológica e da aplicação dos dados depois mais diretas dentro da exploração agrícola. Temos aqui muita curiosidade de ouvir o que o Filipe também nos traz para ouvir. O António Correia Nunes, que é um consultor, mas com uma vasta experiência na agricultura profissional ou empresarial, posso assim dizer, em setores como do azeite, dos pequenos frutos e não só, e com uma experiência também no fundador e organizador da Lisbon Agri-Conference. Portanto, tem uma visão muito abrangente e também com este lado da gestão muito abrangente do setor agrícola profissional, nas suas várias vertentes, desde a exploração à inovação e também à gestão e aos mercados, e, portanto, também contamos aqui com esta experiência para nos ajudar a refletir sobre os dados. O Domingos Godinho é o responsável do Departamento de Sustentabilidade e Inovação da Qualidade da Confagri. O Domingos também tem muita experiência e tem este lado também das associações, e neste caso em concreto das cooperativas, que, como também vamos ver, há esta questão da literacia e da inclusividade depois da digitalização para todos os agricultores,
e esta intermediação das associações e do movimento associativo e cooperativo é extremamente importante e, portanto, tem esta vertente também aqui importante. A nossa equipa preparou este número. Nós temos uma equipa editorial que prepara esta questão. Foi a última colaboração também de um dos nossos coordenadores, o Bruno Dimas, que agora deixou o GPP e, portanto, não está aqui hoje presente, mas nós também agradecemos muito também o papel que ele tem tido. A próxima a cultivar vai ser sobre o futuro da PAC, também já está a ser preparada. Mas, voltando aqui à questão dos dados, o papel dos dados, como nós colocámos no editorial, se é um fator de produção ou um fator de decisão, eu acho que é um fator nesta semana passada saiu no Economist um artigo sobre o império dos dados na China e dizem que os dados é mesmo um fator de produção e, portanto, até que ponto é que ele, enquanto fator, obviamente que depois contribui para as decisões, mas é que assim como como o próprio artigo diz, como temos a terra e temos o trabalho, o dado passa a ser também um fator de produção e esse lado é interessante. E depois nós colocamos também, enquanto posição e de reflexão nossa, de como é que nós chegámos aqui, não é? Porque os dados têm uma história muito longa, desde a antiguidade até aos dias de hoje, e foi fazendo estes passos, desde uma parte mais intuitiva, digamos assim, em que, e divina, e baseada apenas na experiência, até à transformação para a matemática e para depois para a estatística e daí para a governação e até ao século XX, em que a ciência computacional e a cibernética e os dados transformaram-se e a estatística se deu lugar ao algoritmo e hoje em dia os dados não só representam a realidade, mas também estamos numa fase em que eles próprios criam realidades. E, portanto, os dados tornou-se também um objeto de poder e há várias tensões que nós também enfrentamos e o setor da agricultura vai enfrentar. Antes de mais, a confiança, não é? Porque os dados que aparecem, nós não questionamos como é que eles foram construídos, muitas vezes, e, portanto, é uma tensão epistemológica. Ética e política, aquilo que não é objeto dos dados parece que desaparece, não existe. E depois também o que é que nós escolhemos representar com os dados e quem é que fica excluído e, portanto, nós não queremos voltar ao passado, mas realmente, como também muitos dos artigos que aqui estão, apelam um bocadinho para a governação dos dados e para a inclusividade e, particularmente, um sistema fragmentado como o agrícola, quer a literacia, quer a inclusividade, são bastante importantes. E é isso, dentro dos vários artigos, o primeiro de James Anderson, que fala que muitos países pelo mundo fora até têm carência de dados essenciais, há barreiras e a questão da falta de governação, que eu acabei de falar, e também a questão das infraestruturas críticas para essa circulação dos dados. O Rui Pereira, do GPP, afirma que o agricultor, nesta questão de dados e de agriculturas, tem que estar no centro do ciclo do conhecimento, é necessária a literacia digital e integrar este ecossistema, porque depois a própria atividade agrícola, ela própria é muito variável e temos que conseguir dar resposta a isso. Gonçalo Val, da Agrogés, faz um estudo e a importância da atualização dos dados e das práticas e de outras matérias, particularmente na questão das emissões e nas alterações climáticas. Se nós não temos dados atualizados sobre as práticas que utilizamos, o inventário depois, que a nível de que nós reportamos para a ONU, depois põe-nos obrigações que não estão atualizadas face àquilo que nós temos no território. Eduardo Reis, do GPP, fala da proteção jurídica, e aqui é muito importante, nós até tivemos alguma dificuldade agora na construção do PEPAC, na comunicação dos dados. Os agricultores depois têm uma certa desconfiança e, portanto, se o dado é útil ou se é para ele ser controlado e, portanto, esta tensão também existe. Temos depois contributos mais diretos do Afonso Milhão Martins, do João Matos e do José Santos Vítor, também
na área da robótica e inteligência artificial. Miguel Caixão e Ana Chambel sobre o papel da componente tecnológica na extensão rural, na viticultura. João Falcão e Hugo Lopes, do IFAP, sobre a disponibilização de dados que o IFAP está a fazer. Helena Alegre, do GPP, sobre o Sistema Europeu MARS para a previsão agrícola, e penso que no azeite mais em particular. Luz Correia, também do GPP, sobre a digitalização na PAC, e o Nuno Manana, sobre o Plano Europeu para uma liderança mundial na inteligência artificial. E, portanto, este é o desafio que nós lançamos aqui aos oradores e ao moderador, para vermos de que forma que a integração dos dados em tempo real está já a ser utilizada, ou quais são os potenciais que tem. Isso faria com que o nosso moderador fosse orador, portanto, mas o que fazer com a quantidade enorme e crescente de dados gerados, e como é que nós podemos construir estruturas sólidas para garantir não só a fiabilidade, mas a acessibilidade, e se os dados se vão tornar um dos principais fatores de produção, em que medida é que os agricultores não ficarão depois também na mão de mais um fornecedor de fatores de produção ou de serviços, e eles próprios mais uma dependência externa que já têm nos fitofármacos, nos fertilizantes, e criamos mais aqui uma porta de dependência de fornecedores externos. Isto é uma questão que eu vos também suscitava aqui neste debate. Eu vou pretender estar o máximo tempo possível. Eu tenho que acompanhar o Sr. Ministro numa viagem à Itália, portanto tenho que apanhar um avião hoje à hora do almoço, mas espero estar aqui a esticar o máximo tempo possível aqui, e agradeço mais uma vez a vossa generosidade de participarem aqui no nosso debate, e passo a palavra ao João Coimbra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria, primeiro de tudo, agradecer ao Gabinete de Planeamento e ao Eduardo o convite para este papel mais difícil para mim, que eu gosto mais de estar do outro lado aqui destes painéis. Primeiro de tudo, também agradecer e dar os parabéns à organização, ao GPP, desta revista Cultivar. A revista Cultivar, talvez para mim, em termos agrícolas, seja a melhor repertório de qualidade, de conhecimento, de assuntos tratados a sério, profundamente vistos, revistos, com várias ideias e ficam... Eu tenho muitas revistas e muitas delas hoje a gente passa para o digital, mas eu tenho o gosto de ter a coleção toda da Cultivar. E talvez, se calhar, a minha última biblioteca agrícola serão as 33 revistas, porque eu acho que é realmente importantíssimo fazer este jornalismo quase cuidadoso e menos à flor dos ventos que normalmente nós gostamos de apanhar as pessoas a falar e a escrever, e portanto, é um documento que eu agradeço como agricultor, que consulto, que leio com muito agrado. E, portanto, são documentos que deviam ser exemplo para outros serviços também ajudarem-nos a ter referenciais destes, que vão ficar sempre com qualidade da nossa história agrícola e da importância de fazer as coisas profundamente profissionais. Por isso, o meu obrigado. Em relação aqui à apresentação, foi ótimo, que o Eduardo já apresentou as pessoas, com os seus currículos que eu tinha aqui, o ChatGPT já tinha a vida das pessoas todas aqui com o síndrome, aquilo, e eu ia fazer exatamente aquilo que todos já fizeram, e por isso eu irei fazer uma operação para ver se o Eduardo não me volta a convidar, que é eu fazer uma visão egoísta da coisa, o que é que eu venho aqui fazer? Eu, se estivesse ali, o que é que me interessava que estes senhores me explicassem? Porque nós temos cada vez mais conferências sobre dados e muita gente a falar daquilo que vai ser feito, do que já foi feito não sei aonde, e eu que tenho tentado utilizar os dados a meu favor, portanto, para monetizá-los, para tentar tirar dinheiro deles, para acrescentar valor ao meu negócio, tenho tido muitas dificuldades em perceber onde é que vai ser realmente o foco da coisa. Nós temos fatores de produção, como o Eduardo disse, e é verdade, este é um fator de produção extremamente importante, e quanto mais eu for capacitado para o ter e os meus vizinhos não o tiveram, provavelmente eu vou ter mais valor acrescentado nele.
quando se generalizar e quando os chats e os chatbots conseguirem aceder a todos estes dados, a minha competição se calhar será menor. Mas nós temos um problema, se ninguém usar os dados, também os dados não crescem, nem crescem com qualidade. Portanto, temos aqui um impasse, que é, eu prefiro que todos tenham acesso aos dados. Eu tive ontem uma experiência aqui na feira, a falar com um senhor, não sei se está por aqui, porque agora estamos a precisar da assessoria para este serviço, e ele disse-me, pois, o senhor não, porque nós agora utilizamos os dados muito agora com a IA, não é? Porque é fase 2, não é? Ou fase 3, porque foram 20 anos a recolher dados, massivamente dados, curar dados, organizar os dados e fazer com que eles tenham serviço para tomar decisões, e essa é a grande dificuldade, é como é que nós avaliamos as decisões que tomaríamos sem ter esta ferramenta ou com esta ferramenta. Mas pronto, eu viciei-me muito nesta lógica, consegui viciar os meus filhos, hoje são eles já que organizam todas estas estratégias, o que fazer a estes dados e como é que tirar partido deles. Mas aquilo que me interessa agora saber é como é que as empresas, como é que os serviços, como é que as organizações de produtores, que eu também sou diretor de uma cooperativa, podemos alavancar isto para favor do negócio e do nosso negócio, porque muitas vezes é isto mesmo. E é sobre ontem, e o senhor dizia, mas cuidado, porque nós agora utilizamos os dados e estamos a experimentar todos os chats GPTs, pagos, não pagos, caros, baratos, para ver com as coleções maciças de dados que temos, como é que vamos tirar mais proveito daquilo. E o senhor, a primeira coisa, disse, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode fazer isso. Porque ao dar esses dados, o senhor está a alimentar exatamente do outro lado. Pronto, esta é logo a primeira pergunta. Se nós vamos tanto sustentar, cada vez que nós fazemos uma pergunta, nós alimentamos o sistema do outro lado, e se aquilo que eu acho que vale dinheiro são os meus dados, as minhas coleções, eu não posso dar. E eu respondi-lhe simplesmente assim, mas se eu não fingir que sou roubado, portanto, nós temos que fingir que somos roubados de pequenas coleções de dados, para que o ladrão fique convencido que há dados importantes e que eles estão guardados. Porque se eu os ponho à disposição, não valem nada. Se eu os guardar muito bem guardados, ninguém sabe que eu tenho dados. E, portanto, temos aqui também um fator de massificação, de necessidade de toda a gente precisar deles, e depois, a seguir, sim, realmente tirar mais partido de coleções e de formas de fazer tomadas de decisões, que é isso que, para mim, como operador no mercado agrícola e na produção, utilizo e acho que vai ser uma ferramenta fundamental, até para qualquer investigação, qualquer desenvolvimento dentro de uma exploração. Sem esta ferramenta, nós não conseguimos avançar rapidamente, no tempo útil do negócio. E, portanto, aquilo que eu tenho visto na minha exploração é que os dados aceleram a investigação interna. E isso é muito importante para quem está a precisar de mudar, porque nós não estamos bem, não ganhamos dinheiro, estamos com um negócio depauperado, a economia rural está a empobrecer e, portanto, será talvez os fatores diferenciadores que nos vão fazer com que sobrevivamos no futuro. Seremos cada vez menos, estamos a ser menos, seremos cada vez menos, estão outros players a entrar no negócio, as empresas familiares como a minha têm muitas poucas oportunidades de subsistir ou de resistir à capacidade de usar estas tecnologias, este capital de conhecimento que nós temos mais dificuldade em alimentar as nossas empresas com estes serviços, seremos menos competitivos, certamente. E, portanto, quem não conseguir organizar o seu sistema para começar a utilizar de forma útil, prática, segura, vai ter muita dificuldade em resistir. E, por isso, aqui o que me interessa é como utilizador, como agricultor, como agente que está nos serviços, que também tem que lidar com todos os serviços públicos, etc., como é que vamos fazer? Eu deixava aqui, sei que agora vou passar a palavra e já vou tentar não falar muito mais, que me apetecia era mesmo falar. Portanto, fiquei aqui com 3 ou 4 sugestões. Nós vamos ter 10 minutos, 8 minutos para cada um, para não amassar muitas pessoas. E eu vou fazer as perguntas iguais para todos, mas quero que cada um se adapte àquilo que lhe interessa responder. Não vale a pena todos estarmos a responder a mesma coisa. Claro que há uns que têm um serviço de dados muito diferente dos outros, mas as perguntas são estas. Como é que os dados iniciaram nas vossas carreiras? O que é que os levou a achar que fazia sentido utilizar? Uns porque obrigaram, porque já tinha jeito. Normalmente é quem tem jeito, é que lá nos serviços, olha, tu tratas disso. E por isso, o que é que os levou a achar que é uma ferramenta decisiva e que vale a pena continuar a trabalhar com isso? E quais são esse driver que fez iniciar o serviço? Como recolhem os dados? Portanto, isto para alguns, como que sensores, compram dados, têm saídas de dados que depois usam como já cozinhados e, portanto, usam-nos já de uma forma já mais transversal, mais à frente no serviço da consulta dos dados. Em que plataformas?
Em que plataformas guardam os dados? Com quem curam os dados? Quem é que vos dá a garantia que os dados que estão a utilizar são minimamente fidedignos e que podem ser utilizados de forma correta? Porque se nós utilizarmos maus dados, vamos ter más decisões e quanto mais automatizarmos decisões baseadas em dados, os erros podem ser mesmo críticos, não é? Riscos para a empresa. Pronto, agora estamos nesta fase, toda a gente diz, cuidado, que agora é que vem aí o risco, agora é que vamos ser engolidos pelo sistema. E, portanto, como é que treinam o risco? Que nível de risco querem correr nas vossas organizações? Por exemplo, no sistema cooperativo, eu sei que é um dos problemas que nós não temos capacidade de gerir o risco de usar os dados dos agricultores e, portanto, ainda não temos conhecimento próprio, mas temos as ferramentas que nos deixam usar os dados e recolhemos dados. Como é que vão fazer? Os dados agora existem muito. Como é que os vão ligar à inteligência artificial? Aos algoritmos? Como é que se vai alimentar os algoritmos para que esses dados tenham valor no curto prazo? Vão vender os dados? Vão comprar os dados? E vão tentar fazer disto uma diferenciação para aquilo que faziam. Como treinam colaboradores? Que boas práticas têm exercido para que isto seja uma coisa disciplinada? Isso já estão a fazer chatbots internos para não ter um chat GPT generalista onde a gente não tem garantias do acesso aos dados. E, portanto, eu estou a usar agora a fase final onde estou agora, são chatbots privados que se pagam e só têm informação destes algoritmos onde eu descarrego os meus dados. Teoricamente um sistema fechado, que se fugirem dali eu controlo ainda os danos daquilo. Por isso, são perguntas muito generalistas, eu não quero cansar muitas pessoas, mas eu acho que cada um na sua área, como é que olha para este tipo de perguntas. Eu depois posso repetir as perguntas, que são muitas, mas... Fátima, força, como é que nos controla a nós? O IFAP é talvez hoje o organismo que tem maior manancial de dados. É sempre uma tentação utilizar os dados. Nós temos que os utilizar para controlar, como é evidente. Portanto, daí termos alguma fiabilidade nos dados, porque sabemos que são controlados e, portanto, há alguma fiabilidade nos dados que recolhemos. Já passamos de uma fase em que os vendíamos. Quem queria podia pedir e compravam-nos. Claro que não eram dados pessoais, eram dados anonimizados. E depois pensamos que o valor que usufruíamos da venda dos dados era inferior aos gastos da formação das pessoas, de todo o trabalho que tínhamos para disponibilizar esses dados. E então optou-se por disponibilizar os dados de uma forma anonimizada. Quem eram os nossos maiores clientes? Eram alguns agricultores que, mais evoluídos, já estavam com um trabalho digamos, com capacidade para tratar esses dados, e eram as universidades. E, entretanto, o que é que nós pensamos? Não vale a pena estarmos com este trabalho, vamos disponibilizá-los. E então criamos uma plataforma, que é o nosso parcelário público, onde disponibilizamos quer os dados do parcelário, quer os dados declarativos da parte das candidaturas. E, portanto, deixamos de ter este trabalho todo e passamos a disponibilizar e acreditem que foi das melhores coisas que nós fizemos, até porque tivemos um feedback do outro lado, da parte das universidades, algumas delas até quererem colaborar connosco para podermos melhorar a forma da disponibilização dos dados, e chegamos agora ao limite de, por que não, o Estado disponibilizar um caderno de campo para todos os agricultores, que o ajude não só nas suas tomadas de decisão e que depois se possa disponibilizar todos estes dados de uma forma agregada, e daí estamos a construir um data lake que será um manancial de informação sem que haja dados pessoais ou forma de se relacionar, porque são dados agregados. E julgo que este manancial de informação, que eu julgo que não existe em mais lado nenhum no país, poderá servir não só para a tomada de decisão mais informada da parte do agricultor,
porque não é intenção de utilizar estes dados para fazer controlos, não. É apenas para ajudar o agricultor a tomar as suas decisões mais informadas e, por outro lado, agregar todo este manancial de informação para que as nossas políticas sejam tomadas de uma forma mais consciente e mais de acordo com a realidade do país. Portanto, estamos a trabalhar neste momento nessa disponibilização do caderno de campo, que terminaremos em dezembro, porque é um projeto PRR, e a partir, em paralelo, estamos a construir esse Data Lake, que será o repositório de toda esta informação agregada, e eu julgo que eu até diria que deveria haver, da parte do nosso poder político, um incentivo, uma ajuda para que todos os agricultores, não só aqueles que estão obrigados a preencher este caderno de campo pelas ajudas a que se candidatam, mas que fosse aberto a todos os agricultores que produzem e que produzem para o mercado, para a nossa alimentação, a utilizar este caderno de campo. Poderia ser uma ajuda financeira para que eles pudessem, aqueles que não têm capacidade, porque infelizmente os nossos agricultores não estão todos ao mesmo nível, que possam recorrer às associações de agricultores, onde o IFAP delega funções, e que essa função fosse também, digamos, de alguma forma, ajudada através de um apoio que, por um lado, incentivasse os agricultores todos, porque aqueles que são obrigados terão que ser obrigados a recolher essa informação, e também, aqui no meio disto tudo, também estamos a construir a forma de aqueles agricultores que já têm os seus sistemas de informação muito evoluídos, que não tenham que recolher os dados segunda vez, mas que haja uma interoperabilidade, porque para o agricultor disponibilizar toda a informação que o Estado tem dele, porque tem as parcelas, tem animais, tem já um manancial de informação grande, que esta informação seja disponibilizada ao agricultor para que ele, e com algumas ferramentas que poderão, já com alguma inteligência artificial para o ajudar, que ele tome as decisões mais corretas, nas épocas mais corretas, etc, etc. E, portanto, isto é o que o IFAP neste momento está a trabalhar para disponibilizar esta informação e penso que no futuro será a tomada de decisão será muito mais, digamos, consciente e com um manancial de dados que até ao momento também não temos assim desta forma, porque temos das culturas, mas não temos de que água gastam, as quantidades, não temos quais os produtos que utilizam, sim, mas só fornecem aqueles que vêm à medida do uso eficiente da água. Os outros não é? E, portanto, o que nós queremos é que isto seja aberto a toda a gente, para que depois se possa saber em todo o país onde é que há mais necessidades de utilização de água, disponibilização de água, onde é que se utilizam determinadas técnicas, onde é que toda essa informação que é exigida no caderno de campo, depois tratada de uma forma agregada, poderá servir também para a tomada de decisão mais consciente e mais informada da parte do nosso poder político. Muito bem. Já tenho muito mais perguntas sobre a sua resposta. Domingos, como é que nós vamos ajudar a que todos tirem partido e valor, os que fornecem dados, os que consomem dados, os que aceitam ser também aqueles que podem fazer experiências com esses dados? Estamos preparados para isso? Temos que formar primeiro os nossos técnicos? Temos que arranjar pequenos grupos de agricultores mais evoluídos, desenvolvidos para fazer pilotos? Qual é a ideia e a estratégia do vosso
nesta fase, também sempre dizendo um bocadinho e fazendo um bocadinho histórico daquelas perguntas que eu fiz. O que é que estamos a fazer, o que é concreto, o que é que vale o que estamos a fazer, o que é as nossas ambições. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Eu também partilho da opinião do engenheiro João Coimbra relativamente a cultivar. Realmente este número está muito assertivo em relação ao tema e muito atual também, porque e a passar então aqui a tentar explicar aquilo que nós estamos a fazer na Confagre e a maneira como vemos que temos que trabalhar esta questão. Quando, há cerca de 10, 12 anos, a Comissão Europeia começou a insistir na questão da digitalização das explorações agrícolas, precisamente uma das questões, até penso que foi depois, 2000, um pouco mais tarde, 2018, num estudo do Parlamento Europeu, que aquilo que foi dito era que havia 3 formas de conseguir chegar à generalidade das explorações, não é? Portanto, ou através de um agricultor que tivesse um fornecedor a quem confiasse. Havia uma segunda forma, que era através de esse agricultor que optou por digitalizar a sua exploração, ser uma referência na sua região e, portanto, todos os outros procurassem segui-los. E a terceira forma é através das cooperativas, não é? Portanto, normalmente, e muitas das cooperativas têm um serviço de apoio técnico aos seus associados e esse serviço de apoio técnico começar a poder dar resposta a esse desafio que é o uso de dados, não só, mas a área em que nós temos trabalhado, principalmente nesta área, o uso de dados nas decisões de gestão das culturas, não é? Portanto, melhorar as decisões de gestão das nossas culturas com base nos dados, não é? Portanto, este é que tem sido o nosso foco de trabalho. Não quer dizer que seja só para isto, obviamente, que se utilizam os dados, não é? Portanto, está aqui a doutora Fátima Leitão utiliza-os de uma forma diferente e os produtores devem utilizá-los também para muitas outras coisas, portanto, para procurar fazer previsões sobre quais é que são as culturas que vão fazer para o ano, daqui a 2 anos, se vão plantar uma cultura permanente, se faz sentido, se não faz. Portanto, há muitos usos possíveis para os dados e esses usos possíveis, sim. Ver o que é que já fazemos. Pronto. Eu acho que a gente tem que começar por o que é difícil. Se eu pergunto, como também dirigente associativo, quais serão as ferramentas que nós conseguiremos ou o que é que já conseguimos fazer. Muitas vezes a gente nem tem noção que já usa muitos dados. Exatamente, era aí que eu ia dar. E não é de agora, portanto, já se usam dados há bastante tempo, não é? Portanto, não é de agora. Mas, de qualquer forma, em relação àquilo que nós estamos a fazer, nós, Confagre, é aquilo que estamos a fazer neste momento. Já não é de agora, também já há algum tempo. Portanto, aquilo que temos estado a fazer é procurar através de pilotos, não é? Portanto, pilotos não quer dizer que sejam os agricultores, os tais agricultores farol ou os agricultores referência, mas se nós de facto queremos ter uma digitalização inclusiva ou uma democratização do uso de dados, não é? Portanto, na maioria dos agricultores, e aqui não é só uma questão, às vezes, mas no Norte é mais fácil, é mais difícil, no Sul é mais fácil porque a exploração é maior e, portanto, é mais fácil promover o uso de dados no Sul do que no Norte, mas às vezes o problema não está tanto na dimensão da exploração, está mais na cabeça das pessoas, não é? E, portanto, há aqui daí que se chama transição digital, não é? Portanto, há aqui uma mudança que é necessário fazer para, de facto, as pessoas passarem a trabalhar de outra forma. E, na nossa opinião e a forma como estamos a tratar esta situação, porque explorações como a do engenheiro João de Coimbra não precisarão, se calhar, tanto deste apoio, essa transição deverá ser feita através das organizações, portanto, de cooperativas, associações, e, nomeadamente, a primeira coisa que nós temos que ter é os técnicos capacitados para fazer o apoio ao agricultor com base no uso de dados, não é? E, portanto, para isso, porque isso o que é que permite? Permite que, mesmo nas explorações de mais pequena dimensão, em que é difícil, se calhar, nós termos determinados equipamentos de sensorização ou outro tipo de equipamentos, nós termos, por exemplo, ou seja, o output da exploração pagar o custo. Portanto, se eu fizer isso no enquadramento de uma cooperativa, eu posso partilhar os custos, quer com os equipamentos, quer com os custos de todo o apoio técnico,
posso partilhá-lo por um conjunto mais alargado de agricultores. Permite-me, além disso, uma questão muito importante, que é, havendo aqueles técnicos estando a trabalhar com um conjunto de agricultores mais alargado, no fundo, há uma aprendizagem mais rápida, porque estamos perante muito mais situações, temos a possibilidade também de começar a ter mais dados. A dificuldade, a principal dificuldade, qual é que é? A dificuldade é que, de facto, isto é exigente, é muito exigente do ponto de vista tecnológico, porque todas as questões é preciso haver, portanto, uma expertise tecnológica no sentido de as questões da sensorização, as questões das comunicações, não é? Portanto, em muitas regiões do país é difícil, inclusivamente, nós comunicar, fazermos a comunicação dos dados para uma plataforma, não é? E, portanto, toda a questão que tem a ver com as comunicações e depois a questão, talvez, neste momento, talvez a mais complicada de todas, que é a própria gestão de dados e como é que eu vou ler esses dados e como é que eu vou interpretar esses dados, não é? Pronto. O nosso ponto de situação neste momento. O projeto que neste momento estamos ainda a executar no âmbito do PRR, portanto, temos 17 pilotos instalados de norte a sul do país, não é? Portanto, em diversas culturas, todas culturas permanentes, portanto, neste caso concreto não estamos a trabalhar com culturas anuais, estamos a trabalhar com culturas permanentes, portanto, vinha, olival, as principais e onde temos mais pilotos, mas depois também kiwi, abacate, laranja no Algarve, pequenos frutos, portanto, um conjunto relativamente alargado de culturas. E aquilo que nós estamos a fazer, em concreto, portanto, foram instalados pilotos em que temos sensores de solo, umidade, estações meteorológicas, portanto, e, ao mesmo tempo, também a utilizar dados de sensorização remota. Não estamos a utilizar dados de drone, apenas de satélite, e com isso pretendemos fazer recomendações aos agricultores através da cooperativa. Portanto, o nosso modelo é, através da cooperativa, fazer as recomendações aos agricultores. Volto a repetir, as principais dificuldades é a necessidade de termos estas capacitações na parte tecnológica, portanto, toda a parte dos sensores, das estações, das comunicações, tudo isso, a parte da gestão de dados e depois manter sempre aquilo que é fundamental nisto tudo, que é a parte agronómica. Nunca nos podemos esquecer disto, isso é fundamental, portanto, ou seja, eu tenho os dados, mas a parte agronómica é fundamental. A principal limitação neste momento ainda, portanto, ainda não estamos a utilizar inteligência artificial, portanto, para fazer as recomendações, portanto, estamos apenas a utilizar modelos, modelos em que, verificando-se determinadas condições de temperatura, umidade, a fase, o estado fisiológico da cultura, trata, não trata, a questão da rega, também fazer recomendações relativamente à rega, que aqui entre nós, portanto, pelo menos da nossa experiência, tem sido bastante mais complicado do que em relação à fitossanidade e em relação também à fertilização. Não é? Portanto, são estas as principais questões que estamos a trabalhar. Esperemos que evoluir para outras soluções. Já agora, não sei se posso só falar daquilo que isto é o que estamos a fazer e aquilo que... Isto é o que estamos a fazer. Portanto, pilotos, utilizar dados de sensorização proximal, sensorização remota e... Sim, força. As pessoas confiam muito mais na cooperativa e têm menos medo do que no IFAP. Como é que gerem... O IFAP não faz recomendações para a fertilização, nem para... A doutora Fátima não entrou nesse campo. Eu acho que o problema é inverter isto, é os medos. Sim. A minha pergunta é, os medos onde é que vão interferir? Sim. O medo é uma limitação à confiança. Sim. E, portanto, se o IFAP me der um serviço que eu uso e que eu preciso dele, rapidamente eu já cedo os meus dados perfeitamente, porque... Agora, também a percepção é que me interessa perceber nas organizações como é que essa percepção das organizações, dos funcionários, dos técnicos, vão chegar com que o utilizador de dados não tenha medo. Porque agora toda a gente tem medo. E o medo é péssimo para avançar. Portanto, temos que dar confiança ao modelo, ao sistema, e quanto mais experiências esses pilotos com que os agricultores sintam que houve um valor acrescentado para a sua organização, o medo desaparece e no one-to-one são os primeiros a querer arrancar com mais dados e mais decisões. Por isso, há esse medo, vamos controlar. Olha, até a cooperativa já quer saber quanto é que eu gasto de gasóleo e
É para me vender mais gasóleo? Não, o problema não creio que seja tanto, aqui os principais medos não creio que seja tanto aqui ao nível do IFAP. Do IFAP há aqui um medo, mas que isso é uma certeza. Portanto, enquanto eu tiver um caderno de campo que sirva para ser controlado e os dados que lá estão podem não ser reais, pronto. Acho que podemos dizer assim as coisas. Se eu tiver um caderno de campo que serve para eu ser controlado, eu não tenho segurança que os dados que lá estejam sejam reais, porque os dados, provavelmente, há tal tensão, é a tal tensão que há pouco o engenheiro Eduardo Diniz falava entre... E, portanto, para que, de facto, esses dados dos cadernos de campo possam ser utilizados, tem que haver aqui uma separação completa entre o que é o controlo e o que é os dados para efeitos das decisões de gestão, para efeitos das políticas, não é? Portanto, são coisas... este é um medo que é seguro. Depois há um segundo medo, que é, vamos lá ver, a maior parte dos técnicos que estão nas organizações, nas cooperativas, a fazer apoio técnico aos agricultores, têm quase tantos cabelos brancos como eu, portanto, alguns terão menos, são um pouco mais novos, mas também são técnicos que passaram uma série de anos a fazer recomendações não com base em dados. Portanto, eles próprios têm que ter segurança, nas recomendações que estão a fazer. Portanto, se eu chego a uma cooperativa e digo ao Departamento Técnico que apoia os agricultores, vocês a partir de agora vão fazer as recomendações com base no que está aqui nesta plataforma, que avisa aqui tem que tratar no mildio. Portanto, quando aqui diz que tem que tratar, tem que... Quer dizer, há uma resistência... Não digo que é mais é o medo, porque então numa adega cooperativa, por exemplo, podem estar a pôr em causa não apenas a produção de um produtor, podem estar a pôr em causa a matéria-prima para aquela... Pronto, há um receio e as pessoas têm que ir... Isto é um processo, não pode ser a partir de agora eu tenho aqui esta recomendação que a plataforma me dá e a partir daqui eu vou começar a fazer recomendações com base nisto. Há aqui uma aprendizagem de todos, não é? Mas pronto, posso não ter entendido bem, mas eu, de facto, na minha opinião, para que, de facto, haja esta transição e esta digitalização inclusiva, isto tem que começar pelos técnicos, não pode começar pelos agricultores. Sem pôr em causa a questão de explorações como a do e tem que haver agricultores técnicos, que eu acho que também há agricultores técnicos, que eu acho que esses também têm que ser chamados, não é? Tem que começar por aí, porque senão, se eu começo, em maior parte dos agricultores, eu chego a meia dúzia de agricultores, eu não consigo chegar, mas eu posso não ter percebido exatamente aquilo que... Portanto, se eu começo nos agricultores, eu chego a meia dúzia de agricultores, portanto, e obviamente que hoje em dia há jovens agricultores que se estão a instalar, não são muitos infelizmente, mas há alguns, e esses vêm com outra abertura e portanto, é completamente diferente, mas... Quando a gente olha para a média de idades e para o número de agricultores e que, se de facto queremos que estas ferramentas ajudem a que todos possam melhorar a forma como estão a produzir, melhorando a sustentabilidade económica e a sustentabilidade ambiental também, não é? Portanto, é fundamental que isto comece pelos técnicos, porque, como eu disse, ainda agora recentemente tivemos os números dos técnicos que entraram nas faculdades de Agricultura e Agronomia e nos últimos anos os que entram são muito menos do que aqueles que entravam quando eu, por exemplo, estudei, não é? E, portanto, a maioria... Se calhar serão técnicos com outras formações que virão estar na agricultura daqui a 10, 15 anos. Se calhar também isso não é grave. Hoje está tudo muito assustado, não há agrónomos. Se calhar são eletrónicos, serão ITs, serão biólogos, ecólogos. Eu percebo, mas eu, na minha opinião, posso estar a ver mal a coisa. Os agrónomos têm que continuar a haver agrónomos. Não basta haver engenheiros eletrotécnicos. O Filipe, eu conheço o Filipe há muitos anos e sempre ambicionei trabalhar com este gosto de usar os dados ali, ao vivo. E, portanto, é sempre um bocadinho o piloto que vai à frente a dizer quais são as dificuldades, onde é que correu mal, porque é que o robô caiu pela encosta abaixo, e porquê. E isso, Filipe, como é que nós conseguimos andar tão à frente daquilo que se faz ainda no nosso modelo agrícola tradicional? Ou seja, estes saltos disruptivos muitas vezes podem ser a forma de alcançar formas de produzir diferentes, formas de abordar os problemas no campo diferentes. Todos esses projetos que têm desenvolvido são sempre
eu não digo ambiciosos, mas são bastante mais para além do que é possível no curto prazo a gente perceber que é massificável. Como é que os dados têm vindo também a encurtar este tempo da distância destes estudos para a sua aplicação prática, para aquilo que vão ser postos ao serviço dos que estão nas operações agrícolas? Essa distância com os dados também tem se encurtado? Antes de mais, estou muito alto. Vou matar toda a audiência assim, vou ter que falar baixinho. Ora bem, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui nesta fantástica sala cheia de espectadores e o convite que me fizeram para estar aqui. Espero trazer alguma coisa de contributo, porque é muito tema, é muito amplo, ok? Estou a falar alto, não estou? Peço desculpa. Está bom assim? Pronto, perfeito. Normalmente eu falo alto e, portanto, se tiver um microfone a coisa fica muito desagradável. Antes de começar e de ter passado esta parte do agradecimento de estar aqui, quero-vos dizer o que é o Inestec, porque o Inestec é um instituto de interface entre a academia e o mundo empresarial. Somos privados, ok? Portanto, temos a dureza do privado, mas somos sem fins lucrativos. Isto não quer dizer que a gente não tenha que fazer dinheiro, porque se não fizermos dinheiro, não somos sustentáveis. E, portanto, a nossa ciência e o nosso desenvolvimento científico e ideia tem que ter impacto na sociedade para que possamos prestar serviços às empresas portuguesas. No nosso modelo, nós não teremos subsistência se isto não funcionar, ok? Se não tivermos impacto. Somos uma instituição, eu acho que isto é relevante para depois chegar à questão dos dados e como é que o Inestec está a contribuir para isso. Nós somos uma instituição que aglomera equipas multidisciplinares, várias áreas, desde justiças, robótica. Também temos agrónomos nas nossas equipas a trabalhar connosco para sabermos comunicar com o setor, e temos uma iniciativa que chama-se Tech for Agrofood, ou seja, é pegar todo este conhecimento que temos no Inestec, que vai desde a robótica, IA, inteligência artificial, energia, que também é uma coisa que muitas vezes é esquecida, mas a energia também casa muito bem aqui com a agricultura, e nós tentamos aglomerar isso tudo para ajudar o setor. E como é que nós vemos o setor? Onde é que esta tecnologia faz sentido? Faz sentido é numa agricultura de precisão, não é? Porque se não tivermos uma agricultura de precisão e inteligente, esta tecnologia não faz sentido, e portanto não estaremos a trabalhar com tecnologia. E cada vez mais sabemos que o agricultor no futuro não será o agricultor que irá estar a comandar máquinas e, portanto, estará na camada de decisão. E acho que é um ponto também importante salientar. Eventualmente o agricultor vai ter mais tempo para pensar o que é que quer fazer daquela área que gere e que controla a longo prazo e, portanto, vai ter que ser crítico. Ou seja, não vai poder só acreditar no que o sistema de apoio à decisão lhe vai dizer ou que ele pensa que o sistema de apoio à decisão lhe está a dizer é correto. Neste ciclo temos várias fases de trabalhar os dados. Temos uma fase que é a colheita de dados, ok? Onde podemos ter robótica, drones, sistemas de observação remota, satélites, onde vocês podem buscar muita informação gratuita. Estes dados depois vão para uma plataforma onde são armazenados, e aqui é que é a parte crítica. Como é que conseguimos garantir que temos um depósito de informação que é confiável, utilizável, reutilizável a longo prazo e que ninguém o usa para outros fins? Eu acho que neste momento o uso de drones que vêm de muitos outros países, maquinaria que vem de outros países, nós já temos os dados muito dispersos ao longo dos ecossistemas. E, portanto, estamos preocupados com o Estado, onde somos acionistas, estamos a esquecer que temos outras empresas gigantes onde estão a controlar esses dados e que podem, eventualmente, no futuro, ter um poder muito maior do que o Estado e onde não teremos tanto poder de intervenção. Eu acho que é importante salientar esse facto também. Depois de termos estes dados armazenados, que eu acho que deveria ser feito ao nível nacional ou ao nível europeu, como confiarmos ao futuro como isto está a evoluir, depois vai haver uma área de sistemas de apoio à decisão, onde podem estar baseados com os modelos largos de inteligência artificial ou os modelos mais curtos, onde podemos treinar de acordo com as nossas especificidades nacionais ou regionais. E depois desse ciclo, desses dados estarem processados, onde o agricultor intervém, olha, quero produzir mais, com mais qualidade, mais sabor, ou quero produzir mais quantidade a um valor menor, e toma essa decisão, temos uma carta de prescrição que há de alimentar as máquinas, ok? E estas máquinas têm que conseguir perceber e aplicar isto no terreno de acordo com aquilo que a gente quer. Pronto, onde é que nós temos atuado? Nós acreditamos que podemos ajudar o setor. O único problema que nós identificamos aqui é que queremos ir muito rápido num setor que está a ir muito rápido. E isso nós não vamos conseguir ter sucesso. E acho que aí temos que aprender um bocadinho com os países asiáticos, é perceber como é que nós queremos controlar o setor a 10 anos. Esqueçam, nós, a andar rápido, vamos nos atropeçar e não vamos conseguir alcançar uma coisa de jeito. E, portanto, temos que pensar a longo prazo como é que queremos estruturar todo o ecossistema e como é que Portugal, enquanto os agricultores, como é que querem ver isto a longo prazo.
E estamos a atuar também em duas formas. Estamos a atuar na robótica, porque acreditamos que se tivermos empresas nacionais que produzem robôs, no pior do caso, essa informação fica no ecossistema nacional e estamos a alimentar também a economia nacional, porque teremos máquinas a serem compradas em Portugal, a gerar riqueza e a gerar riqueza também para os agricultores, que poderão influenciar essas máquinas muito mais facilmente do que certamente uma Claas ou uma John Deere, que são mais difíceis de influenciar. E depois também temos na área dos sensores IoT ou proximais, e há áreas de sensores ou dados da agricultura que são gerais, climáticos, não é? Temperatura, umidade são gerais, e nós temos um projeto que foi aprovado recentemente, e a nossa ambição é chegar às 1000 armadilhas colocadas e dispersas regionalmente na Zona Norte para o controle da doença Scafoideus titanos, ok? Ou melhor, da praga do inseto Scafoideus titanos para o controle da flavescência dourada. E isto, qual é a vantagem de gerir uma rede nacional de armadilhas inteligentes para este tipo de dados? Primeiro, podemos controlar os dados que são nossos, nacionais. Segundo, poderemos ser muito mais eficientes se fizermos isto em forma colaborativa. Toda a gente sabe que uma doença não afeta só a minha propriedade, pode afetar a propriedade ao lado e, portanto, ela pode trazer um impacto económico muito, muito alargado ao nível do ecossistema. E, portanto, conseguindo ter e gerir essa armadilha e fazendo sinergia com outras ameaças que usam as mesmas tecnologias, quando falamos de pragas e doenças, podemos estar a falar de pragas e doenças, por exemplo, que afetam os animais ou os humanos. E, portanto, se pudermos usar a mesma tecnologia que recolhe dados e disponibiliza numa plataforma de confiança e que todos possam aceder, obviamente com a proteção devida dos dados, poderemos ser muito mais eficientes nacionalmente a fazer a gestão deste conhecimento e investir no nosso ecossistema e, portanto, gerar ainda mais valor. E, portanto, o Inestec tem vindo a trabalhar ao nível do que é a sensorização de baixo custo e em rede colaborativa para todos, ao nível da robótica, porque também vai ser um grande gerador de dados, como devem saber, tendo um robô que anda no terreno, que faz operações, conseguirá saber quanto é que produziu nesse terreno, o que é que está a falhar, o que é que pode melhorar, e, portanto, também é um gerador de dados. E, portanto, o que nós queremos é ajudar o sistema nacional a alcançar projetos ou uma visão a longo prazo com mais eficiência, de uma forma não desagregada. Dito isto, só queria também trazer aqui uma coisa que eu acho que é relevante e eu acho que tem a ver com a forma como investimos nestas infraestruturas. Queremos que toda a gente tenha um bocadinho de financiamento e depois no final não dá grande coisa, não é? E, portanto, ao nível europeu, eu identifiquei mais de 500 milhões de euros investidos nestas infraestruturas de dados e sistemas de apoio à decisão. Certamente, se tivéssemos investido isto numa startup ou numa empresa europeia, provavelmente teríamos a Google dos dados atualmente a funcionar com ganhos para todos. E, portanto, acho que nós estamos a ser eficientes e tem muito a ver com esta questão, que é queremos apanhar os outros, que já vão muito longe, sem ter uma visão a longo prazo. E, portanto, isto não se pode ter milagres de um dia para o outro conseguir-se alcançar resultados positivos. Obrigado. António, cabe-lhe a si, no fundo, talvez aquilo que eu mais preciso, que é como é que os dados dão dinheiro a uma empresa? Como é que nós podemos usá-los a nosso favor? Como é que tem sido a abordagem dos dados nos seus atos de gestão? E aquelas perguntas todas que eu fiz ao princípio também, como é que percebe, como é que foi-se apercebendo do potencial e do tempo que nós perdemos a tratar deles? Como é que a gente o vai monetizar? Como é que vamos ganhar muito dinheiro bem. com este modelo? Eu não sei se me estão a ouvir bem, acho que sim. Queria agradecer o convite, eu já me esqueci de muitas das suas perguntas, portanto, João. Eu primeiro vou lançar uma provocação, que é, toda a gente disse bem do Cultivar, eu tive a oportunidade de receber a última edição, e eu queria perguntar ao Eduardo se há dados de quantas pessoas leem a Cultivar ou a quantas pessoas chegam a cultivar. Na realidade é um instrumento, é uma ferramenta e tem um elevado detalhe que todos aprendemos. Eu confesso que não sou um profissional dos dados, mas confesso que não tendo lido toda, li grande parte dela e aprendi bastante. Portanto, deveria haver bastantes dados para saber o pragmatismo a quem chega esta edição. Vamos lá ver.
Eu estava a pensar no que poderia acrescentar e adicionar de valor. Vamos lá ver, eu escrevo uma vez por mês no Expresso sobre temas agrícolas, e uma das coisas que escrevi no último artigo, que saiu há uma semana ou duas, é que qualquer decisão tem que ser tomada com base no conhecimento. Quer dizer, isto não pode haver ideologia, não pode haver quintas, não pode haver interesses. Quer dizer, tem que haver um conhecimento, tem que haver pragmatismo, tem que se tentar pôr a ideologia de lado e tem que se criar valor de forma objetiva, porque na realidade a gente vive num mundo global, esta conversa da globalização é uma conversa que todos nós conhecemos, mas na realidade a gente compete com os outros. Portanto, aqui o primeiro grande desafio é como é que nós conseguimos ter informação, boa informação, que era um tema que eu sempre ouvi nas organizações onde entrei, como é que nós conseguimos ter boa informação, porque informação, como já foi dito aqui pelos colegas, nós temos centenas de possibilidades de ter informação, de saber alguma coisa sobre um assunto, de saber alguma coisa sobre outro assunto, e leva-nos ao primeiro tempo, que é se a informação vai ser paga ou se a informação vai ser, como se diz, alavancada ou colaborativa, no sentido de alimentar um sistema. Já lá vou depois e tenho a minha opinião. E eu até posso responder a essa pergunta. Eu acho que a curto prazo vão ser os dois. Portanto, eu acho que o agricultor vai comprar dados. Nós compramos dados climatológicos, não é? Há empresas que vendem dados climatológicos. Mas, por outro lado, eu acho que todos estamos aqui, usamos a inteligência artificial, o ChatGPT, ou o Copilot, ou o que for, no nosso dia-a-dia. Portanto, eu acho que toda a gente, quando quer saber alguma coisa sobre um assunto, uma viagem, ou uma praga, ou uma doença, vai ao ChatGPT. Quer dizer, pode ir a outros sistemas, mas normalmente é um sistema muito fácil. E eu acho que vão ser os dois. E acho que a médio prazo, provavelmente, a colaboração e a alimentação dos sistemas de informação vai ser superior. Isto porque eu este fim de semana tive o privilégio de conhecer o cofundador da Waze. E ele dizia exatamente isto. Dizia, portanto, a Waze é um sistema que é alimentado. Portanto, as pessoas alimentam o sistema e toda a gente beneficia. E eu acho que grande parte disso, eu acho que isso é um pequeno exemplo do que é que vai ser o futuro, em termos de informação e disponibilização de informação, do meu ponto de vista. Não a curto prazo, não a médio prazo, mas sim, a médio prazo eu acredito que sim. 5 anos vai ser um sistema colaborativo. As pessoas vão colaborar para saber mais, do meu ponto de vista. Eu faço um bocadinho a retrospectiva do meu percurso profissional e como é que os dados e a tecnologia foram aparecendo. Eu comecei nos Estados Unidos, numa adega, e na Universidade de Davis, que é na Califórnia, e basicamente ali, nos anos 2000, 2005, grande parte dos dados eram produtividades. As pessoas queriam ter produção. Pronto. Isso era o grande matiz, toda a gente queria produzir mais e de facto era, penso eu, pelo menos na minha experiência, era a produção, os dados têm que ser para produzir mais. Depois voltei para Portugal e em 2004, 2005 fui para a Sovena, penso que toda a gente conhece, uma líder mundial de produção de azeite, comercialização de produção de azeite, e eu senti que a grande prioridade era, de facto, a rega e a fertirrigação. Portanto, houve ali 5, 6, 7, 8 anos que eu senti, de facto, que era a prioridade. Era regar bem, era o alqueve, era o uso eficiente da água, era como é que se pode utilizar menos consumo. Pronto, era essa a prioridade. Eu depois, passado 10 anos, fui para a Driscoll's, que é uma multinacional americana, líder mundial de frutos secos, de pequenos frutos, e aí senti que essa organização, a grande prioridade era o forecast, eram as previsões de colheita. Portanto, os dados a prioridade era o modelo de interpretação de forecast, porque os frutos vermelhos são frutos muito perecíveis, principalmente a framboesa, a amora e o morango, e se aquilo não é produzido, se numa semana produzimos 500 toneladas, Portugal é o líder europeu de produção de framboesa, penso que isto é um dado relevante dizer, se na realidade Portugal produz 500 ou produz 600, faz relevância numa semana no consumidor final e o preço pode baixar significativamente. Portanto, grande parte foi disso. Depois, saltei para os frutos secos, fui fundador da Trimonte, que é uma empresa muito, muito importante de amêndoas e de pistaches, na Ibéria, e na realidade senti que eram as previsões climáticas, era um bocadinho de tudo, já chamamos assim, previsões climáticas, a rega, que está cada vez mais sedimentada, hoje em dia os sistemas de sondas e de fertirrigação, acho que somos
somos um exemplo mundial, nós competimos com os melhores do mundo nesse tema. Eu acho que nos últimos 5 anos eu sinto que é previsões climáticas, controles de pragas e doenças para minimizar os pesticidas sintéticos e os herbicidas sintéticos, e eu acho que foi o grande foco. Portanto, como é que se pode prever climaticamente para prevenir e para regenerar mais e utilizar práticas mais sustentáveis. Eu acho que neste momento estamos, eu sou administrador da Agrária, que é uma empresa que faz de azeite, tem cerca de 6 mil hectares, e eu penso que hoje em dia é um bocadinho de tudo. As pessoas usam, porquê? Porque os fatores de produção cresceram muito, a água está mais cara, a água já é um bem escasso, as pessoas já têm que usar o mínimo de recursos possíveis, os supermercados pedem sistemas completamente sustentáveis e as pessoas que estão nos supermercados sabem quase tanto como nós, que estamos no negócio. Aliás, quem está nos supermercados hoje em dia são colegas agrónomos, portanto, eles sabem perfeitamente o que é que estamos a fazer. E eu, portanto, penso que hoje em dia é um bocadinho de tudo, mas muito porque o negócio tornou-se muito mais, eu não quero dizer rentável, muito menos rentável no sentido muito mais competitivo. Os fatores de produção cresceram espetacularmente desde um bocadinho antes da guerra da Ucrânia. A água, hoje em dia, pronto, a gente sabe que cada vez mais temos que ter atenção porque a água é um bem escasso. Enfim, eu acho que hoje em dia há esta sensibilidade. Por outro lado, eu também trabalho num banco e aqui os dados é completamente diferente. Portanto, enquanto os dados dentro do setor agrícola são muito mais democratizados, as pessoas partilham muito mais, porque eu acho que os dados são muito puxados pelos fornecedores. Eu acho que as organizações hoje em dia não têm ainda um departamento de dados. Portanto, nós vamos muito por arrasto do que é que os fornecedores, o que é que as empresas de serviços, de tecnologia nos obrigam a fazer. E o que é que o vizinho faz. Eu acho que não há ainda capacidade ou espírito crítico de ter uma empresa, com algumas exceções, evidentemente, que faça proativamente. Por outro lado, sinto que há cada vez mais tecnologia ao serviço das empresas. Não é por acaso que a Microsoft e a Google, empresas altamente coletoras de dados, estão no agribusiness, não é por acaso que já começam a investir no agritech e cada vez com resultados. No ano passado, segundo os dados da Forbes, investiram-se 24 bilhões de dólares em termos de dados e agritech. Portanto, e espera-se que em 2030 isto triplique. Portanto, quer dizer, estas empresas sabem que há valor aqui, que há muito valor aqui. E, portanto, eu sinto que, primeiro, vai haver uma democratização dos dados, do meu ponto de vista. Evidentemente que vai haver bases de dados que vão ser pagas, isso é um facto. Acho que as empresas vão começar a cristalizar conhecimento e a começar a ter algum tipo de músculo nessa matéria. Da minha experiência, além dos fornecedores e das empresas de serviços, as evoluções foram um bocadinho ad hoc, foram gente mais nova que descobriu e que puxou e que tentou mobilizar a organização. Nunca senti que houvesse uma coisa muito estruturada, proativamente. Eu acho que isso vai mudar. Acho que vai haver acho que as empresas vão ter alguém, empresas com dimensão, evidentemente, ou organizações, ou cooperativas, ou o que for, vão ter gente especializada nesta matéria. Porque o problema é que nós fazemos uma coisa hoje e daqui a 2 anos pode estar caduca, pode estar completamente... E de facto isso é um problema, porque às vezes as empresas... Por exemplo, eu lembro quando estava na Driscoll, instalámos um ERP financeiro, contabilístico, e passado 4 anos mudámos o ERP, e aquilo foram milhões de euros que se gastaram, e portanto isto é preciso alguém que saiba, de facto. É preciso boa tecnologia por parte dos fornecedores e precisa de capacidade crítica dentro das organizações para conseguirem decidir qual é o melhor produto para a empresa. Agora, também acredito que vai haver democratização. Acho que tem que haver muita formação, que não há. Acho que tem que haver muita solidez nos conceitos, porque a gente fala de dados, mas pronto, dados, dados, tudo bem, a gente sabe o que é dado, mas, quer dizer, tem que se cristalizar conhecimento e, acima de tudo, tem que se simplificar o discurso também, porque eu sinto que muitas vezes o que fazemos digitalização são uma palavra bonita, dados é uma palavra bonita, inteligência artificial é uma palavra bonita, mas na prática eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que isso é. Sim. E como é que se tira valor dentro da empresa? E como é que se tira valor? Porque eu, sinceramente, acho que a criação de valor pode ser ambiental, pode ser económico, pode ser social. Não tem que ser económico só por si. Agora, eu acho que se é o económico não há social nem há ambiental. Agora,
eu sinceramente acho que a criação de valor dos dados podem ser nestes 3 pilares. Não tem que ser só no económico, atenção. Mas é preciso que os conceitos estejam bem claros, é preciso que as pessoas que percebam, de facto, executem, e é preciso fazer ver às organizações, sejam elas governo, cooperativas ou empresas privadas, o que é que se consegue tirar partido daquilo. Não sei se respondi a alguma das suas perguntas. Sim. Eu acho que é este o ambiente que nós queremos ver. É o que é o realismo das nossas empresas hoje com os dados. Porque realmente fala-se muito em conceitos e exagera-se também os potenciais e aquilo que, por ter dados. Eu acho que o ter dados na primeira fase é sempre a primeira complicação. O que é que eu faço com aquilo para eles não se tornarem lixo? Mas, João, repare, dou-lhe o exemplo da Rega. Portanto, nós temos empresas portuguesas que são absolutamente fantásticas no que diz gestão da Rega. Mas, quando eu digo isto, é mesmo de coração, porque trabalhamos com empresas portuguesas que sabem, que desenvolvem tecnologia e protótipos em todo o mundo, consolidam em Portugal, vendem aos agricultores e prestam consultoria. Portanto, e estas empresas têm feito um trabalho notável, não só tecnologicamente, através das sondas, das estações meteorológicas ou o que for, mas na interpretação dos dados. Porque nós temos outro problema que já se falou aqui, que é a rotatividade dos recursos humanos dentro das organizações. Há poucos agrónomos bons, e hoje em dia um agrónomo que seja muito bom tem muito mercado em Portugal. Ok, as universidades estão com vagas por preencher, os politécnicos, isso era outro tipo de conversa que eu acho que é super oportuna também num evento como a AgroGlobal. E acho que isso tem que ser discutido, porque é que talvez, não vou entrar por aqui, que é melhor. Mas eu sinceramente acho que um bom agrónomo com formação, e esta formação é absolutamente imprescindível, que saiba comunicar com as empresas prestadoras de serviços e empresas tecnológicas e que consiga, de alguma forma, criar valor numa organização, esse agrónomo tem muito mercado. Tem muito mercado e é muito bem pago. E eu acho Pode não ser este tipo de agrónomo que sai destes currículos, não é? Mas lá ver, eu outro dia tive com uma pessoa... Eu estou proibido de sair dos dados. Estou proibido. Há outro tema que é relevante, e não querendo saltar, mas só para eu terminar este tema. Eu acho que vai haver um modelo colaborativo, que as pessoas vão adicionar informação para que todos consigam usá-la. Vai haver, ao mesmo tempo, empresas que vendem dados, e já existe, e vai continuar a existir seguramente. As empresas que prestam serviço ou que vendem o equipamento vão se especializar em consultoria ao agricultor, porque senão o concorrente vai fazê-lo. E eu acho também que estes agrónomos que aprendem isto e que estejam no dia-a-dia e que tenham esta capacidade de analisar, interpretar e criar valor para a organização, vão ter muito mercado de trabalho. Muito mercado de trabalho. Eu hoje em dia sei, porque trabalhei em várias empresas, a dificuldade que é contratar um agrónomo bom. É uma dificuldade absolutamente incrível. E não tem que ser do ISA, não tem que ser de Trás-os-Montes, não tem que ser do Politécnico. Eu estive com uma pessoa que vai trabalhar num projeto onde eu estou, se Deus quiser, que me dizia assim, António, eu vi, ele tem 5 anos de experiência profissional, e ele dizia-me assim, sabe, eu nunca me preocupei na empresa onde trabalhava, eu quero é ter experiências, eu quero ter 6 anos de experiências. Então ele trabalhou numa empresa de projetista de rega, trabalhou numa empresa de culturas permanentes, trabalhou numa ERP, numa empresa de ERP, e agora sim sente-se com músculo intelectual para começar uma carreira numa empresa sólida. Isto é o recurso humano do futuro. Sem dúvida. Eu peço desculpa, não sei se... Não, sim, senhora, porque é isto que nos envolve. Quem está na atividade vê a limitação de recrutar. Como é que se vai recrutar? Haverá empresas para prestar estes serviços? Quanto é que custarão esses serviços? Serão comprados pelas organizações de produtores e distribuídos aos seus associados? Eu queria agora passar uma ronda, porque eu já não quero fazer muito mais perguntas, tenho aqui umas perguntas mais futuristas que eu queria saber, dados concretos de perguntas a estes nossos convidados. E gostaria que não houvesse documentários ou comentários muito profundos. Perguntas concretas sobre estas coisas que falámos. O que é que hoje as pessoas têm necessidade de saber? E por isso passava a palavra, não sei se temos algum microfone, se não vai este que aqui está, para os nossos convidados, o que é que acham que podemos saber daquilo que se faz hoje com os dados nas suas organizações? Posso, João?
Força. Vamos Vamos juntar juntar É uma as coisa muito perguntas. concreta e muito rápida que o engenheiro Domingos Godinho disse e que me levantou imensa dúvida. Aquilo que eu percebi dizer foi que, relativamente à questão das questões fitossanitárias, que a coisa estava a funcionar mais ou menos, mas que relativamente à rega, que estavam com muitas dificuldades, e não percebi qual era o tipo de dificuldade que tinha em transportar a questão dos dados para os agricultores. E era isso que gostava que explicasse. Outra pergunta aqui. Bom dia, Adelina Martins. A questão é também para a Confagri. Nós temos muitas cooperativas. As cooperativas têm, no fundo, a noção de uma realidade diferente daquela que é a tecnologia de ponta, que muitas vezes é utilizada em determinadas zonas do país. E aquilo que a minha pergunta é, em termos de, falou aqui que já têm zonas piloto, mas o que é que vocês estão a fazer em termos de formação dos técnicos, por um lado, e em termos de capacitação desses mesmos técnicos, além da formação, de começarem desde já a transmitir e a sensibilizar aquilo que é o tecido agrícola, que não é o tecido agrícola, enfim, que já faz a utilização de dados atualmente. E como chegar lá e pô-los a fazer dados, porque se os técnicos também não o sabem, como é que seria? E outra questão tinha a ver aqui com a colega do IFAP, a Fátima, e tinha a ver com o seguinte, vai ser obrigatória para quem recebe ajudas, ou está a ser pensado como sendo obrigatório para quem recebe ajudas, o preenchimento do tal caderno de campo, e terá isso como utilidade servir como candidatura e em termos, eventualmente terá que haver uma amostra de controle, em termos de eventualmente servir para controle, ser aquilo que lá está feito, aquilo que lá está escrito e aquilo que foi feito no momento da candidatura, portanto, se calhar são 2 ou 3, mas parece-me que é importante, porque isso, associado à utilização de dados, também é muito importante, porque pode haver alguma alteração ao longo do ano, que tem a ver exatamente com questões da utilização desses mesmos dados e da sua otimização. Muito obrigada. Vamos responder agora? Acho que dá mais uma. Quer juntar? Professor José Rafael. Bom dia a todos, parabéns, estou a gostar muito do evento. Uma pergunta, se calhar, também provocatória. O último colega falou sobre a questão da colaboração, portanto, ou seja, os dados colaborativos. Conhecendo que 40% a 60% dos utilizadores do Twitter são bots e alguns deles, 40% a 60% dos utilizadores do Twitter são bots, agora bots, do vinho, são bots. E os bots hoje em dia criam vídeo, texto, imagem e portanto, sabe lá mais o que é o som. Até que ponto é que existe ou não um risco deste efeito colaborativo estar a ser feito por realmente este tipo de bots, e que os bots, os agentes de cada empresa, extremando a situação, e até que ponto é que depois há confiança ou não nos resultados finais, nos objetivos pretendidos? É uma pergunta provocatória. Eu se calhar começo por esta, posso responder? Eu não sou um técnico e, portanto, eu, graças a Deus, tive sempre pessoas ao meu lado que me ajudaram a interpretar e a responder a algumas destas perguntas. Mas eu aqui vou responder à sua, que é da seguinte forma. Eu acho que aí é que o ser humano vai ter um papel fundamental. Porque isto não é tudo a máquina. Nós vamos ter que ter bom senso, vamos ter que ter capacidade interpretativa, vamos ter que ter capacidade de análise. Isso não vai ser substituído com nenhum tipo de inteligência artificial ou sistematização de dados ou um copilot. Percebe? Doutor, eu estive numa conferência em Sevilha que mostravam 2 imagens, uma feita por uma pessoa e outra feita por uma inteligência artificial. E o objetivo era mostrar Nova Iorque, que a pessoa que olhasse e visse que era Nova Iorque. E na realidade percebeu-se que a inteligência artificial tinha lá algumas coisas que não tinha nada a ver com Nova Iorque, tinha a ver com Paris. Porque na realidade as pessoas depois... Quer dizer, é preciso bom senso na análise e na interpretação. Eu não estou a dizer que a colaboração vai ser chapa 5 e toda a gente vai pôr num sistema e vai tirar aquilo e fica tudo feito e papinha feita, passa o chavão. Eu acho que aí o que vai acontecer é, as pessoas vão pedir ajuda e nós vamos ter que ter uma capacidade crítica, ou ter gente dentro das organizações com capacidade crítica de analisar a informação. Que há uma coisa que a máquina não vai ter, que é bom senso, não é? Isso não há dúvida. Domingos, sobre a parte cooperativa. Sim, sobre a parte cooperativa. Em relação à parte cooperativa, portanto, vamos lá ver. Só me recordo das perguntas. Não, havia a questão, as dificuldades com a rega. A primeira questão, é uma questão, isso é uma questão mesmo do projeto que estamos a implementar, porque, de facto, nós neste projeto
nós com Fagri não somos os especialistas também nos dados, mas, portanto, então, envolvemos também uma organização que é o Smart Farm Collab, portanto, um laboratório cooperativo, um laboratório colaborativo para a implementação do Smart Farming. Portanto, depois para a questão da vinha, por exemplo, está a Advid, para a questão do olival está o Instituto de Porto Alegre, não é? Portanto, há diversos parceiros mais especializados nas culturas e, portanto, nós estamos mais à volta do modelo. Mas, de facto, há aqui uma dificuldade e, na minha opinião, a principal razão é que, quando nós estamos a falar da questão da rega, a sensorização de proximidade, a sensorização proximal é muito importante, não é? E, portanto, e nestes pilotos nós temos, normalmente, uma estação meteorológica e essa estação, para o agricultor daquela proximidade, é muito fácil dar a resposta, mas para todos os outros não é tão fácil assim. E, portanto, em relação, por exemplo, ao míldio, é necessário dar uma recomendação de tratamento de míldio, é muito mais fácil, porque a zona homogénea, podemos lhe chamar assim, a zona homogénea é muito maior do que relativamente à questão da rega, porque as manchas de solos, pronto, eu penso que é esta principalmente a questão. Portanto, relativamente à questão da formação dos técnicos, não é? Portanto, ora bem, aqui o nosso objetivo aqui nestes pilotos e em cada piloto é, de facto, as recomendações, ou seja, os técnicos vão chegar aos agricultores não com uma sensibilização, mas com recomendações. Portanto, vão-lhes dizer, vocês, se faz favor, tratem, porque neste momento é o momento para se tratar olho de pavão ou o que for, não é? Portanto, seja qual for, dependendo da cultura, e portanto, este é que é o objetivo destes pilotos e aquilo que nós estamos a fazer, portanto, neste momento o projeto já dura há 3 anos e já se fizeram 25 ações de capacitação, portanto, normalmente nas ações de capacitação, pelo menos a estratégia, e acho que resulta muito bem, misturamos agricultores e técnicos, não é? Ou seja, não há uma ação para técnicos e outra para agricultores, até porque, como disse o engenheiro Coimbra também, muitas vezes há agricultores com uma capacidade agronómica tão igual à dos técnicos, porque são igualmente agrónomos ou têm o mesmo tipo de formação. Um técnico, normalmente, enquanto o agricultor está mais focado na sua exploração, tem uma visão mais, porque faz aconselhamento para várias explorações. Mas quer dizer, aqui o que tem acontecido é de facto fazermos ações de capacitação, não muito longas, nunca, portanto, uma tarde, uma manhã, normalmente muito práticas, explicando os modelos, como é que funcionam, mostrando os dados, porque depois há uma plataforma em que todos, agricultores e técnicos, conseguem aceder e ver os dados, portanto, que os sensores estão a registar nessa plataforma e portanto, explicamos qual é o modelo, como é que funciona o modelo e para tentar que as pessoas ganhem confiança nas recomendações que vêm dos dados que estão a ser gravados, não é? Portanto, é assim que nós estamos a funcionar. Não sei se respondi às perguntas. Sim, senhora. Muito bem. Fátima, como agricultor, queria também fazer esta pergunta. Eu estou-lhe a entregar dados, não é? Estou-me a inscrever, estou a dar dados. O que é que eu posso ter em troca? Os serviços não estão ainda preparados para me dar toda a informação digital que o Estado tem para eu ter nessa tal plataforma. Aqui há uns anos, com o Gabinete de Planeamento, fomos convidados a fazer um trabalho de o que é que o agricultor precisa de dados que já existem, mas que não estão ligados. Portanto, isto seria a oportunidade. Se esse caderno de campo vai para a frente, portanto, eu aceito colaborar, provavelmente em 2 vias, uma via administrativa e uma via agronómica, tecnológica, mas se, por exemplo, tivéssemos acesso à carta de solos, tivéssemos acesso a tudo o que é de análise de solos, que há laboratórios que já conseguem ceder isso, o que é o benchmarking de um concelho, o que é o solo normal daquele concelho, quanto se rega naquele concelho, para que o agricultor tenha noção qual é a sua distância às boas práticas ou às práticas mais interessantes para aquele concelho. Isso é possível em curto prazo ou será sempre uma visão de controlo e de cumprir preceitos e conformidades com a União Europeia e, portanto, assegurar que o controlo é fidedigno e não serve de mais disso? É possível juntar, por exemplo, outros institutos para que nessa ferramenta sejam acrescentadas estas layers de informação que nós tantos precisamos? Neste momento, é nisso que nós estamos a trabalhar.
é disponibilizar ao agricultor toda a informação que exista sobre a sua exploração, o local onde ela se encontra, para que haja interoperabilidade com todos os organismos que têm informação, quer da água, quer até com a disponibilidade de pesticidas que existam, com os organismos de certificação. Este trabalho está a ser feito com todos os organismos, quer com as cooperativas, porque as confederações estão envolvidas, quer com alguns agricultores, que têm sido chamados também, que reunimos com eles para saber do que é que eles precisam, das dificuldades que têm. E a ideia é fornecer toda essa informação para que o agricultor esteja informado nas suas decisões. Não é, de todo, para o controle. Porque esta ideia de que se nós fornecermos toda esta informação só serve para controle. Não. O controle hoje já é 100%. Nós hoje já fazemos o controle de todas as superfícies, de tudo o que é... Claro que não temos produções, mas temos se estão ou não em condições de produzir as áreas. Portanto, hoje este controle já é feito a 100%. Nós já temos o sistema de vigilância de superfícies que utiliza as imagens de satélite do ano e que, com algoritmos de inteligência artificial, que já determinam se o agricultor, aquilo que declara para vir às ajudas, é ou não fidedigno, está ou não de acordo. Portanto, quando nós vamos disponibilizar este caderno de campo, este caderno de campo é preenchido e onde é disponibilizada toda a informação que existe na administração desta exploração e deste agricultor. Por exemplo, ainda há bocadinho ouvi a parte que era muito importante e que eu acho que até paga, a parte do tempo, da parte do clima, e que nós estamos também em comunicação com o nosso IPMA para a disponibilização da informação online com as explorações. E há também um projeto aqui no meio, isto é constituído por vários subprojetos, onde todos os organismos da administração, cada um nas suas competências, estão a colaborar nesses vários projetos, subprojetos, digamos, e um deles é a formação. A formação é a gestão da mudança, porque isto tem que haver aqui, de facto, uma gestão de mudança para além de dar capacitação aos técnicos, dar também ao agricultor, e vamos ter aqui muitas sessões de esclarecimento e muitas sessões de formação, quer para os técnicos, quer para os agricultores, porque esta gestão da mudança é fundamental, senão o projeto está condenado ao fracasso. Portanto, este projeto não é para controle. Então vou mais à frente. O caderno de campo é do agricultor. Quando é que deixamos de ter necessidade de nos inscrever? Inscrever... Nas ajudas de superfície. Se o controle é de 100%... Vamos, mas Barcelona já fez isto há 2 anos. Em Barcelona as pessoas já não se inscrevem. Exato. O Estado, os serviços mandam o que é que eles acham que estão nas parcelas todas e as pessoas só têm que confirmar e declarar que não está de acordo. É o contrário, que era muito mais interessante para nós. Eu amo o sonho que estes dados deem origem a isso. Quando o caderno de campo estiver implementado e em pleno funcionamento, poderemos optar por essa solução. Mas a que distância teremos disso? Portanto, nós estamos, até ao final do ano, vamos ter o caderno de campo desenvolvido. Vamos disponibilizá-lo no primeiro trimestre de 2026. Dependendo da aderência que vai haver ao caderno de campo e do que é que se for, o que é que, digamos, a parte política desenvolver de obrigatoriedade para o preenchimento deste caderno de campo, e aí eu diria que em 2027 que poderemos ter uma candidatura já completamente desmaterializada e assente com base naquilo que está no caderno de campo e não termos que... e o agricultor não tem que declarar mais nada. Muito bem. De qualquer maneira, vai servir sempre
assim que começar a estar preenchido, vai servir sempre para o pré-preenchimento, tal como nós hoje já utilizamos a candidatura do ano anterior, aquilo que existe nas bases de dados que foi alterado, e nós pré-preenchemos na candidatura. Nessa altura temos mais um manancial de informação que vamos utilizar, e assim que estiver implementado na sua plenitude e a aderência que seja na sua plenitude, temos essa candidatura, que é o meu sonho. Também é o meu. Portanto, estamos a trabalhar Filipe, nesse sentido. Dados, segurança, prestações de serviços. O Inesctec está... Eu faço por minha vontade. Uma das coisas que eu tinha mais medo é ser atacado por esta rapaziada que andei. E o Inesctec forneceu-me um serviço de robustez das minhas plataformas. E eu fiquei mais ou menos em pânico a perceber a fragilidade com que eu tinha. A minha organização, a primeira coisa que serve, o maior risco era a impressora, vejam bem, porque era a partir da impressora eu tinha feito imensos sistemas de segurança e claro que tinham falhados alguns. E estes homens, em trabalho de identificação das fragilidades, do potencial risco e a valorização desse risco, foram coisas tão ridículas como a porta da impressora era a única que não tinha lá a proteção 80 ou não sei o quê, já nem me lembro dos nomes. Até que ponto as pessoas estão disponíveis para, à medida que vão crescendo nesta capacidade de fazer dados, de usar dados, também assegurarem que há empresas e capacidade de resistir, de verificar quais são as suas resistências, as suas vulnerabilidades, até que ponto esse serviço também é um serviço altamente necessário, porque até agora a gente tem muitas vezes a fazer-se e a segurança vem depois, e como dizia o António há bocado, muitas vezes as coisas nem são pensadas. A minha evolução na utilização de dados foi sempre de pequenos saltos e muitas vezes para o lado. Não há uma estratégia, porque a estratégia não existe, para o ano já há de ser outra coisa qualquer. Este acompanhamento, empresas que deem consistência a uma estratégia, é um negócio, é interessante, há falta de técnicos para isso, vai haver procura. Eu diria que agora aqui a questão essencial tem que te gerar valor, não é? Porque se a empresa que não, o empresário agrícola não estiver a gerar valor, não consegue pagar estes serviços. Eu se calhar aqui dava uma voltinha atrás nessa resposta, até porque se falou aqui muito da formação, da questão dos engenheiros agrónomos. Nós temos um laboratório que está dedicado à robótica para a agricultura e floresta. É o único na Europa que podemos dizer que está focado com uma equipa multidisciplinar. Temos mecânicos, temos eletrotécnicos, temos engenheiros agrónomos e temos uma coisa engraçada, que é, temos eletrotécnicos que se apaixonam pelo setor e que podem me dar bons engenheiros agrónomos, ok? Temos engenheiros agrónomos, ou engenheiros eletrotécnicos, a dar bons cursos de formação na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Portanto, eu acho que temos que olhar aqui para uma coisa que não é compartimentada, ou seja, podemos ter um engenheiro eletrotécnico que chega a uma fase de mestrado e diz, epá, eu quero ser bom a utilizar a tecnologia ou maquinaria ou robótica na agricultura. E, portanto, eu sou especialista na tecnologia, na eletrotecnia ou informática, e quero ser bom a aplicar isto ao conceito da agricultura. E, portanto, há esse caminho, e aí podem surgir novos prestadores de serviços que podem alimentar os agricultores, e cada vez mais isso faz sentido. Ainda ontem estava-se a falar aqui que haveria 60% dos tratores em Portugal teriam mais de 20 anos, e já se falaria num investimento em se atualizar este parque de máquinas. É preciso pensar isto, será que faz sentido um agricultor com 1 hectare de propriedade ter um trator? Não fará sentido termos um sistema de serviços em que isto é mais rentabilizado por todos? E, portanto, eu acho que temos que pensar como é que queremos valorizar o território nacional. E aqui vem a minha perspectiva de quem está um bocadinho mais fora, que é, eu acho que esta lógica de tentar copiar o que se faz na indústria para a agricultura é um erro. Porque nós, numa indústria, podemos fazer ali um contentor, controlamos tudo. Na agricultura não é. E, portanto, temos um conhecimento, e fico impressionado ter agricultores que chegaram ao nosso stand e dizerem, pá, fiz plantação de citrinos e aquilo não me está a dar nada naquele terreno, pá. Isto foi-me dito por consultores da área da agronomia e pelo Estado, que era um bom sítio para o fazer. E aí voltamos à questão de dados. Portanto, este conhecimento que temos de experiência destes agricultores é uma informação que tem que ser fidedigna, armazenada, para que outros não cometam os mesmos erros. E muitas das vezes gerar valor na agricultura não é só como na indústria, em que a gente mete carne no lado e sai chouriço com valor acrescentado, não é? O valor pode vir também dos ecossistemas e, portanto, temos que perceber como é que queremos valorizar este território nacional. E aí eu acho que é uma responsabilidade
que tem que ver com a sociedade, como é que nós queremos valorizar este território, baseado na informação que nós temos do passado, do uso dessas terras, não é? E, portanto, dito aqui dois pontos, eu acho que a formação é só uma questão de olhar para aquilo que está nas universidades. Há muitos colegas que estão a ser formados noutras áreas que têm interesse e que podem vir a ser bons engenheiros agrónomos, ok? A formação hoje em dia não tem que ser quadrada e muito focada, porque o ChatGPT é bom. Ok? Temos é que ter alguém que consiga tocar várias coisas, que consiga perceber como utilizar a tecnologia de uma forma mais inteligente. Eu acho que de um lado é isso, e do outro é percebermos, enquanto sociedade, que eu acho que aí é que é importante, porque estava-se a falar da questão da informação fidedigna e dos bots. Aqui o que interessa é termos repositórios de informação que a gente sabe que aquilo é gerado por humanos, ok? E que é com base em conhecimento do passado. E, portanto, aí nada mais do que ser certificado. E, portanto, hoje em dia, se nós quiséssemos eliminar os bots das redes sociais, era tão simples quanto eu ter um cartão de cidadão e dizer, epá, eu só me registro com o meu cartão de cidadão. É tão fácil quanto isso. Há a preocupação de eu estar a ser controlado por outros. Vocês partilham tanta informação que hoje em dia, se quiserem ir aos Estados Unidos, facilmente são monitorizados e perceberem se estiveram a dizer alguma coisa contra outra pessoa. E, portanto, acho que temos que desmistificar esta preocupação e estarmos mais pragmáticos na valorização do que é que nós queremos, que é viver felizes e valorizar o que temos ao nosso dispor. Não é? António, aproveitando que o Filipe disse sobre o homem que plantou as laranjeiras fora do sítio, até que nível é que estão a utilizar o conhecimento digital existente nas bases de dados? Nós costumamos fazer isso quando alugamos ou compramos terra, ir ver o histórico de biomassa. Isso já é uma prática. Quando um fundo chega aqui e quer comprar metade de Portugal, tem alguém a fazer essa avaliação preliminar para ele decidir onde é que vai investir? Para decidir o que é que já se faz ali, o que é que já se sabe daqueles produtores, qual é o nível de conhecimento e se esse valor acrescido desta informação e deste conhecimento não pode ser ele próprio uma alavancagem para bons negócios, porque muitas vezes um investidor, e agora estamos na fase que Portugal está a mudar de mãos, como é que vai ser feito esta análise e como é que vai ter sucesso nestas compras, nestes alugueres? Isso já existe nas empresas que têm gerido? Vamos lá ver. Pegando aqui em dois temas que foram falados há pouco. Eu estava a ouvir-vos os dois e na realidade o João estava a dizer que em Barcelona já se fazia uma coisa que aqui em Portugal ainda não se faz. E a pergunta que eu estava a fazer a mim mesmo, mas porquê? Quer dizer, não é? Não, era um piloto, eu não sei, por acaso não acompanhei, mas era um piloto. Aqui se as empresas vão buscar um benchmarking a outras empresas, eu acho que também já escrevi sobre isso uma vez, os diferentes ministérios podem buscar um benchmarking a outros ministérios fora do país, não é? Quer dizer, isto não é só no mundo empresarial. E isto é uma pergunta que eu faço, sem qualquer tipo de mal intenção, é se em realidade nós temos a capacidade de ir, por exemplo, a França, ou a Itália, ou onde for, ou a Espanha, ou saber o que é que os outros também estão a fazer nesta área mais governamental e mais conectada com os agricultores. A segunda parte, respondendo à sua pergunta, vamos lá ver, eu estava a pensar também no IPMA, se falou aqui do IPMA. O IPMA tem séries de dados, a última acabou em 2020, quer dizer, 2020 a 2025, o clima já mudou, quer dizer, todas as vezes que vou ao IPMA, ao site do IPMA, que gosto de ir, evidente, nem que seja para ver se posso ir à praia no verão ou não, mas na realidade o que me faz confusão é como é que as séries ambientais disponíveis acabam em 2020, quer dizer, há uma que é de 1980 a 2000 e há outra que é de 2000, acho que é de 2020, uma tem uma informação, chegamos ao ponto, no IPMA, uma tem uma informação, a de 1980 a 2000, e a de 2000 a 2020 tem outra informação. E eu digo assim, mas porquê? Quer dizer, porquê é que não há informação até 2023? Eu já nem digo 2024. É curioso, não é? Quer dizer, a informação disponibilizada, estações meteorológicas espalhadas pelo país, do Estado. Pronto. Respondendo à sua pergunta, João. Hoje em dia, lá ver, eu acho que Portugal nos últimos 25 anos foi absolutamente invadido por investimento agrícola, não é? Eu acho que muito se aprendeu nos últimos 25 anos. Eu acho que muitas das pessoas que investem em Portugal, a primeira coisa que tentam fazer é ver o que há disponível publicamente, cartas de solos, etc. Mas o que é certo é que já percebemos que hoje em dia, pagando por dados, ou pagando a empresas que nos façam os dados,
Podemos ter condutividades dos solos, podemos ter estações meteorológicas de tempo real, séries nos últimos 10 anos, e hoje em dia não há ninguém que faça um investimento em agricultura sem saber se há riscos de geada, se há horas de frio, condutividades do solo, se os solos são ornosos, são limosos. E hoje em dia, graças a Deus, temos empresas que são capazes de fazer isso, não é? Quer dizer, produzir informação, produzir dados, para que nós conseguimos... Mas já é uma prática nos negócios, porque eu continuo também a ver amêndoas que não produzem, como as laranjas que não produzem. O que é que falhou? Sim, as amêndoas, o que aconteceu é que houve uma curva de aprendizagem que não foi a do azeite, não é? Quer dizer, isto foi de repente, em 5 anos, as amêndoas precisam de horas de frio. E o que aconteceu foi que nos últimos 3 anos, no ano passado houve horas de frio, mas depois houve uma... Mas podemos chegar à conclusão que é dados mal interpretados ou mal produzidos ou falta de dados. João, você tem muita experiência agrícola, sabe que 500 horas de frio são 500 horas de frio, mas você tem frio, depois tem calor, depois tem frio, tem calor, baralha a fisiologia da planta. E nos últimos 2, 3 anos... Não, a minha pergunta é se isto estamos a mudar para que esse erro não... Eu acho que as pessoas aprendem com os erros. O olival intensivo, feito em 2000, 2005, 2010, hoje em dia ninguém faz olival intensivo, as pessoas fazem olival em altas densidades. Portanto, as pessoas vão aprendendo. É evidente que a curva de aprendizagem do olival foram de 25 anos, a curva de aprendizagem das amêndoas foi de 5 a 10. As curvas de aprendizagem dos berry levam 25 anos também, a curva de aprendizagem do abacate leva 5 anos. Portanto, as culturas depois vão se adaptando, não é? Quer dizer, hoje em dia nós temos produtividades de abacates em 12, 13, 14, 15 toneladas, se calhar há 5 anos eram 4, 5, 6, não é? As pessoas já sabem que também, se calhar, produzir abacate num determinado sítio não é a mesma coisa que produzir abacate no sul de Portugal. Portanto, as pessoas vão aprendendo. O que acontece hoje é que as terras disponíveis, do meu ponto de vista, as terras disponíveis são limitadas, não é? Quer dizer, não há, eu recordo-me quando estava em 2007, 2008 na Sovena, havia muita terra disponível. Quer dizer, no Alqueva estavam com 100 mil hectares praticamente disponíveis para as pessoas alugarem, comprarem, desenvolverem os seus projetos. Hoje em dia não é assim. Hoje as pessoas vão para terras mais marginais, já utilizam, se calhar já as terras disponíveis já assumem um bocadinho mais de risco, não é? Risco de água, risco de clima, porque é as terras que existem. Agora, o que eu acho é que há muita capacidade de ter conhecimento, há muito conhecimento cristalizado e há outro conhecimento que se está a cristalizar. Mas isso é assim nos parafusos, é assim nas amêndoas, é assim no azeite e é assim na robótica, é assim... Mas a curva de aprendizagem está a diminuir, não é? Portanto, é provável que quanto mais dados, quanto mais informação, quanto mais conhecimento adquirido e acumulado, se entrar uma cultura nova, que vai entrar, de certeza, essa é a minha pergunta. Estamos a conseguir encurtar a curva de conhecimento pelo acesso aos dados? Eu acho completamente. Completamente. Eu não queria falar do caso em concreto em Portugal. Eu acho é que, se me pergunta se há 7 ou 8 anos faziam estudos de condutividades de solos antes de plantar, eu acho que havia poucas empresas a fazer, não é? Hoje em dia todas as empresas fazem. Todas as empresas fazem isso. Todas as empresas sabem se os solos são bem arejados, são bem drenados. Quer dizer, as pessoas já fazem uma caracterização absolutamente edafoclimática dos sítios a investir. Eu acho que isso já é prática comum. Portanto, respondendo à sua pergunta, acho que sim. Acho que hoje em dia é muito mais rápido saber se uma cultura pode dar ou pode não dar. Por exemplo, o kiwi, lá em cima. E kiwi aqui também, na zona centro de Portugal. Quer dizer, já há informação que a probabilidade da cultura dar é muito alta. Portanto, isso tudo... Diminui o volume de risco. Diminui o valor de risco. Agora, eu também tenho que dizer uma coisa, que é os últimos 4 anos climaticamente foram absolutamente diferentes de tudo o que a gente estava habituado. E a mim, como agricultor e empresário, faz-me confusão como é que nós não temos tantas estações meteorológicas espalhadas pelo país, que não temos acesso a essa informação dos últimos 4 anos, que foram 4 anos completamente atípicos, não é? Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, senhora. Eu acho que vamos fazer... Eu não tenho ordens, porque o Eduardo já cá não está, para controlar isso. Se quiser, temos aqui que trabalhar. Eu dava uma segunda ronda de perguntas para tentar perceber onde é que ficou aqui alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre mesmo o que as pessoas já disseram. Vamos a eles. Está ali atrás, se faz favor. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir? Okay. Então, Ana Rita Azevedo da CAP, e a minha pergunta ia para o moderador. Mal.
Então, a correr tão bem. na sua introdução falou algo sobre o medo, que depois também a Fátima Leitão falou na gestão da mudança. E ontem eu estive num colóquio sobre a Altec, desculpa esta pequena introdução, mas... Sim, força. Sobre bioestimulantes no solo e a experiência daqueles agricultores que deram foi que, sim, estamos a introduzir, mas aqui num pequeno terreno, para ver se vai resultar ou não. E tem a ver com este medo da mudança. E a pergunta para si, já que passou, não é, por toda esta mudança, pela aquisição dos dados, interpretação dos dados, como é que foi, ou seja, o passo que o deu para a utilização da agricultura de precisão, que hoje em dia é um caso notável na agricultura, na sua exploração, se foi dado também assim aos poucos, como é que os agricultores fazem com os bioestimulantes, se foi algo que a sua confiança nos dados foi crescendo, e além de fazer esta pergunta, queria também afirmar que acho que é muito importante nesta capacitação dos técnicos do setor estarem agricultores farol, como o João é, para, no fundo, passar essa experiência, essa informação aos agricultores. Porque é a grande dificuldade da introdução da agricultura de precisão, ou da democratização dos dados, ou da digitalização na agricultura, tem a ver com este primeiro passo. E este primeiro passo é dado quando temos alguém ao nosso lado que nós confiamos, que é agricultor como eles são, e que deram o passo e correu lá. Pronto, essa era a primeira pergunta. E a outra, que eu não sei se bem se é uma pergunta, mas é algo que eu acho que devia ser debatido, que é o risco de nós acharmos que qualquer informação está corretamente no chat GPT ou na inteligência artificial. Isto não é verdade e é algo que tem que ser dito cada vez mais frequentemente, porque ele mente e mente muito. E tem que haver... É verdade. Mente muito, quer muito agradar, está feito para agradar o utilizador, e algo que se vê nestas novas gerações é que aquilo é quase como se fosse Deus para eles. É Deus. O que dá disto é verdade. E não é. Porque nós temos o espírito crítico, porque nós viemos numa fase em que isto não existia. E nós tínhamos que pensar pela nossa própria cabeça. E estas novas gerações que estão a sair da faculdade, aquilo é tudo. E não é. Pronto. Lá está, não é uma pergunta, é uma consideração, mas acho que ela tem que ser... Olá, bom dia. A minha pergunta vem exatamente na mesma linha. Eu sou da área da segurança, então a minha pergunta é mais ou menos nessa área. Qual é a preocupação real, ao nível das organizações agrícolas, em termos da implementação de estándares de cibersegurança e de literacia e de higiene digital nos seus colaboradores e na gestão das empresas? Porque nós sabemos que quando há tendência para uma nova vaga tecnológica, para que disseminamos a tecnologia, mas muitas vezes esquecemos que da parte de implementação da segurança, e é muito mais fácil de quebrar a confiança das pessoas que a usam e depois restituir. Então, qual é a preocupação real de um dono de uma empresa agrícola na parte da cibersegurança para acompanhar a introdução tecnológica? Eu vou tentar responder, porque, como digo, a minha memória já não chega. Pode-me ligar aqui o som, se faz favor. Eu acho que isto acabou-se a fita, se calhar. Não, tá bom. Se o Eduardo aqui tivesse, eu não me respondia à sua pergunta, porque eu sou o moderador, que é este papel novo que me estão aqui a dar. Mas pronto, eu acho que vamos tentar perceber aqui várias perguntas e que podem ser respondidas por todos. Em relação só ao meu caso pessoal, em relação aos dados e como é que foram feitos estes avanços, como eu disse há pouco, os dados serviram para acelerar a investigação. A investigação não se chama investigação, o conhecimento, pronto, adquirir conhecimento. Portanto, hoje conseguimos fazer centenas de ensaios de forma digital, portanto já não tem esforço físico nem andar a recolher dados, porque as ceifeiras, no caso do milho, têm mapas de produtividade e, portanto, eu quero saber se uma bactéria funciona, ponho 0 gramas, 100 gramas, 200 gramas e vejo na colheita. Portanto, esses dados são consistentes e eu vejo naquela parcela se aquele bocado era mais produtivo do que o pedaço ao lado
e como é que ele foi feito nos últimos anos. E as análises são tiradas onde produz mais, onde produz média e onde produz mínimo. E a isso referenciamos sempre. E depois é muito mais fácil ganhar etapas. E hoje já alugamos a nossa exploração para que as empresas façam, estudem os seus produtos. Portanto, eu como sei o que é que se passou nos últimos 10 anos e o que é que eu fiz e qual foi a reação e quanto é que produziu, a empresa já não precisa estar ali naqueles primeiros anos a perceber qual é a diferenciação entre a variabilidade de uma parcela, que é um problema da diferença de não estarmos numa fábrica. E por isso, estes valores acrescentam também valor aos serviços que a gente depois pode prestar às empresas que trabalham connosco. Mas basicamente, em termos de depois como é que estes dados são trabalhados e como é que dentro da empresa funcionam, aí talvez seja a pergunta, que ainda não falámos nisso, é como é que vamos, nas empresas que têm muito baixas qualificações, que é o caso agrícola, nós recolhemos e trabalhamos com as pessoas menos qualificadas, mas eu vou dar o caso da minha experiência. Eu faço sempre esta pergunta às pessoas quando contrato alguém. Sabes trabalhar com o Instagram, sabes trabalhar com o Facebook, quantas horas estás no Facebook? E eles a primeira coisa que dizem, não, eu trabalho, eu agarro no trator, eu estou o dia todo, eu nunca olho para o telemóvel. Não serves. Pronto, não serves. Cada vez que eu vejo um miúdo que rapidamente transfere, tira uma fotografia, nós hoje fazemos os cadernos de campo, todos no WhatsApp, com fotografias georreferenciadas. Há uma ruptura, tumba. A gente já não vai perguntar o que é que aconteceu. Há uma fotografia de um chuveiro a deitar água, a fotografia está no WhatsApp, já tem a georreferenciação. Os tratores alinham as suas direções, o primeiro começa a andar, manda a direção que está para o que vem atrás. Portanto, porque nós fazíamos com muitos processos muito mais burocráticos. Eles próprios é que aprenderam isto. E eu, quando vi aquilo, cheguei lá, mas não estão a usar a linha que eu dei. Essa não cabia. Quando cá chegámos, batia no expressor. Portanto, fizeram, mudaram. Foram eles que aprenderam. São pessoas que não têm formação nenhuma. Mas estão predispostos. E essa predisposição é que eu não sei onde é que se compra. Mas, basicamente, é motivação, é liderança, é ver que aquilo é uma coisa para os poupar o trabalho. Quando o IFAP nos pede muitos dados, a gente fica com medo. Se o IFAP me pedir dados, mas que eu vou ganhar vantagens, eu ganho confiança. Quando um tratorista que está a agradar 12 horas ou a lavrar 14 horas à noite e com pó, não vê nada, eu ponho um GPS e digo, isto tem que estar a funcionar certo. Ele vê que é para lhe facilitar a vida, não é para o controlar. As pessoas acham, isto agora o homem anda aqui a ver onde é que a gente anda e quantas vezes vai ao café, porque eu sabia isso tudo. E depois era proibido, não podia fazer aquilo, eles andavam com chips já para saber as pulsações e, portanto, cada vez mais há coisas que a gente depois pode nem ter limites. Mas depois, quando eles se sentem confortáveis, que aquilo vai-lhes melhorar a vida, é o que a gente quer, é ser felizes, não é? Basicamente não nos arreliem muito e que possam ganhar mais do que o vizinho do lado que não utiliza isto. Porque eles também, se não pagar por esse serviço e por essa dedicação, e portanto tem sido muito assim, à procura da motivação para que depois os dados sejam eles próprios facilitadores da vida das pessoas. Como a inteligência artificial, se não for para facilitar a vida às pessoas, ele desliga-se de vez em quando. Portanto, como disseram há bocado, se a tecnologia, a informação, os dados não for para facilitar a vida a qualquer agente, ou empresa, por isso, eu acho que essa é que é a humanização da tecnologia, porque nós temos que... Eu acho que estão a ouvir. Por isso, aquilo que eu penso é que esta humanização das virtudes e das vantagens para cada agente do negócio, ela passa a ser muito mais fácil e muito mais rápida. Passava a palavra às perguntas, que já não me lembro das perguntas. Força. Eu queria tocar ali na questão dos dados e da partilha dos dados e do chat GPT. Há uma coisa que eu também acho que é essencial, que é, há dados, há o conhecimento que também é importante. E há uma coisa que é, hoje em dia, só se fala do sucesso, não é? Aquela imagem das redes sociais, está tudo fixe, corre tudo muito de maravilha, é tudo fantástico. E tive essa experiência quando fui empreendedor em 2007, em que era um mundo fantástico. Só depois aí fiquei a perceber que cerca de 90% destas empresas, startups, falhavam. E aprende-se muito com o falhanço. E eu acho que há uma vergonha em Portugal também se partilhar o falhanço. E, portanto, trazer esse falhanço, não da perspectiva para gozar ou para maldizer da pessoa, esses falhanços também são um modo de aprendizagem, são dados que devem ser armazenados. E muito do que se publica hoje em dia e de muito do que se trabalha, por exemplo, na ciência, e nós temos, por norma, pessoas chegam ao nosso stand e dizem isto já se faz tudo lá fora. É um erro, não se faz tudo lá fora. Portanto, o que vem nas
sociais, é facilmente manipulado, é facilmente pintado como sendo a solução que resolve tudo. Não é verdade. E, portanto, tem que se trazer também estas experiências que não funcionam para o terreno e para as pessoas conhecerem. E isso é que é conhecimento. Não é só dados de coisas que funcionam. Em relação à inclusão de mais pessoas e por causa da segurança, o problema aqui tem a ver com o valor que um agricultor pode pagar. Não é? Um pequeno e um médio agricultor, provavelmente a maior parte do seu tempo, e quando a gente fala da adoção da tecnologia, a maior parte do seu tempo, ele não tem tempo a pensar em mais coisas. Ele está assoberbado com a operação dia-a-dia. E eu acho que aqui a questão da liderança e termos pessoas mais capacitadas, não de pessoas que saibam tudo, mas depois não sabem fazer e não sabem estar na organização e ser autónomas, é um ponto que também na formação temos que ter mais cuidado. Ou seja, temos que ter pessoas que sabem fazer, ou melhor, que sabem fazer, mas também querem fazer no terreno. E, portanto, isso acho que é importante. Para usar bem esta informação, não é? Não sei. Mas pronto, é isto. Muito bem. Eu ia passar uma ronda final de comentários, daquilo que acham que ainda é possível em curto prazo podemos esperar. Não, também já nada. Por isso, a pilha está a acabar, é que a gente já devia ter acabado também. Portanto, é só em 10 segundos, 20 segundos, o que é o vosso próximo projeto com dados? Não, eu vou perguntar a mim, qual é o próximo projeto que vai arrancar através da utilização de dados? Porque a gente no futuro vai ter tudo, isso vamos ter, mas amanhã, o que é que eu vou, quando eu acordar amanhã, o diretor lhe perguntar, o que é que vamos fazer a seguir? É dar continuidade àquilo que estamos a desenvolver agora neste momento. Está a meio do processo. Estamos a meio do processo e estamos numa fase muito, muito complicada, que é de conseguir unir as pessoas todas em volta deste projeto e conseguir convencê-las de que é um bom projeto, é um projeto que vai servir ao agricultor e às políticas e, portanto, estamos numa luta contra o tempo, porque tem que acabar em dezembro, que é quando acaba o PRR. Só para responder ali ao António uma observação que ele fez. Nós, antes de iniciarmos este projeto, falamos com os nossos colegas, com os espanhóis, porque sabíamos que eles já estavam numa fase quase final do desenvolvimento do caderno de campo lá. E para sabermos quais foram as dificuldades que encontraram, como é que foi. E uma das aprendizagens que nós fizemos com eles foi que eles tiveram muita dificuldade em fazer entender aos agricultores os benefícios do caderno de campo. E por isso, nós já estabelecemos um subprojeto de formação na gestão da mudança para que consigamos chegar aos agricultores e às associações todas que nos rodeiam e que nos apoiam, para que consigamos ter sucesso nessa matéria. Domingos. Ora bem, o próximo projeto, a nossa intenção, portanto, neste momento, como eu disse, estamos também já numa fase final, também um PRR, com estes 17 pilotos, e, portanto, o próximo projeto tem a ver com a parte que a nós também nos causa alguma... ainda, talvez por falta de experiência, não temos tido ainda, precisamos trabalhar mais, que é a parte da análise dos dados, ou seja, a passar dos dados às recomendações, não é? Portanto, algumas estações, ligadas até a plataformas, que nós até tínhamos visto em alguns agricultores, até dentro das cooperativas, que tentavam andar um bocadinho mais à frente, tinham, por exemplo, os dados, tinham as plataformas, mas depois nem sequer conseguiram tirar, ou seja, tinham dados e plataformas, tinham às vezes com gráficos, outras vezes só mesmo com tabelas e não sabiam como, ou seja, há esta limitação das pessoas quando querem avançar para as coisas, depois não conseguirem saber como utilizar nesta questão dos dados e passá-las às recomendações. E aqui é de facto uma dificuldade. Nós neste projeto em que temos estado a trabalhar, e que já é o segundo, apenas temos um modelo que, como eu disse, portanto, um modelo empírico, não é? Portanto, que vai buscar, verificam-se aquelas condições, trata, ou rega, começa a regar, pronto, no fundo é um modelo empírico. E a ideia era começarmos a ter a inteligência artificial dentro do nosso modelo de tratamento de dados e portanto, só que isso implica outra coisa, que é muito importante e tem também um bocadinho a ver com o caderno de campo, que é, ou seja, não é só ter registro de dados provenientes da sensorização, o agricultor ou o técnico tem que carregar também a informação
que está, o que é que se passou de facto no campo, por exemplo, não tratou, apareceu a doença ou não apareceu, que é para permitir que o próprio modelo vá evoluindo, não é? Portanto, esta questão é muito importante e penso que, nesta perspectiva, as organizações, nomeadamente as cooperativas, podem criar, de facto, o tal repositório de dados que permita avançar depois para outras coisas, não é? Portanto, nesta questão, concretamente, que é aquilo em que temos mais experiência, em que temos estado a trabalhar, que é nas recomendações de tratamento, de rega, de fertilização, não é? Portanto, nesta área, e com este feedback também da própria exploração, e não apenas com os sensores que estão a dar dados de umidade, ou meteorológicos, ou de luz, ou o que seja o que for, não é? Portanto, termos também depois o agricultor ou o técnico a carregar a informação também na plataforma e, portanto, associado àqueles dados e àquela recomendação que houve, se de facto se fez a recomendação e não se verificou a doença, se não fez, se verificou, portanto, haver aqui uma que permita aos modelos aprenderem, não é? Portanto, isso no fundo é que é a utilização da inteligência artificial, mas muito importante, de facto, é criar estas sequências de dados que, se calhar, não é preciso também ser assim tantos como isso, não é? Portanto, eu se calhar com isto consigo, e isto é suponhamos, não é? Mas, portanto, eu penso que com isto consigo, nem que seja pouco a pouco, ir corrigindo aqueles modelos que estão a ser utilizados para fazer as recomendações, não é? Portanto, este é o próximo passo. Filipe. Bem, para 2026 nós temos uma ambição grande, e às vezes os meus colegas também dizem que vocês são demasiado ambiciosos, mas pronto, nós temos que ser ambiciosos e, portanto, temos 2 projetos ambiciosos. Um deles está aprovado e queremos ter 1000 armadilhas, como eu disse há bocado, queremos ter um projeto piloto de referência nesta área da gestão e da previsão da propagação do SCAF titânio na região norte. Portanto, esperamos que até junho do próximo ano tenhamos aqui um projeto de referência e que possamos nos vangloriar do sucesso deste projeto. Vai ser desafiante, tem muito por onde falhar, mas também tem por onde muito dar sucesso e poder ser um exemplo para outras formas de ver como é que se gera as pragas e as doenças nacionais. E temos um outro projeto em que conseguimos juntar os principais fabricantes de maquinaria nacional, que não é muito fácil de o fazer, num único projeto, para termos robótica, que também é gerador de dados, a comercializar robôs para fora, porque se quisermos ter nesta nova guerra comercial mundial, é importante termos cada vez mais tecnologia também nacional e europeia para conseguirmos protegermos do futuro ameaças. Boa. António, não resisto a fazer uma pergunta que está quase a sair da nossa área, que agora me lembrei. Numa empresa, produção é aquilo que fazemos, mas depois como é que os dados estão a ser trabalhados na parte comercial, na parte da expedição, da procura, da necessidade, como disse, essa é a importância também para vocês, o acesso à procura e como é que estão os mercados e como é que vão produzir. A parte comercial, o marketing, já hoje alimenta-se de dados. Como é que estão a fazer a transição também para esse facto de nós termos que cada vez produzir mais o que é que as pessoas querem, não o que a gente acha que sabe fazer, e cada vez menos aquilo que nos apetece, porque o mercado é rei nestas coisas. Onde é que os dados também ajudam os decisores nas empresas? Em relação a essa é a primeira pergunta, é essa pergunta que fez, eu acho que hoje em dia o que eu vejo é há muito mais integração. Portanto, não há tantas interfaces, não há tantos ERPs a ligar a ERPs. Eu acho que as empresas que desenvolvem os ERPs é de A a Z. Portanto, e hoje em dia, grande parte das dificuldades que existem é, por exemplo, você tem um ERP contabilístico, depois tem um ERP financeiro, depois tem que contratar um ERP agrícola e depois tem que conjugar aquilo tudo. E eu acho que isso hoje em dia, isso vai acabar, vai ser mais tarde. Tem um Excel ali no telemóvel. E ainda usamos o Excel a seguir. Portanto, o que eu vejo é que cada vez mais vai haver uma integração dos ERPs. Portanto, estou a falar do ERP em particular. Pronto. Acho que, por exemplo, a qualidade de informação que nós recebemos da Nielsen é muito melhor do que recebíamos há 5 anos atrás. Não é? Também eles também eles melhoram, também eles gerem melhor os seus dados. Essa é respondendo à sua pergunta. Portanto, eu acho que vai haver muito mais integração e muito mais detalhe. Em relação à ambição em termos de dados, nós somos muito mais humildes do que estava a ver os meus colegas e realmente nós nas organizações que eu colaboro, o que estamos a tentar fazer para 2025, 2026 é filtrar as ferramentas existentes e saber usar as que interessam. Portanto, há milhares de ferramentas de inteligência artificial, algumas completamente redundantes. O que nós queremos fazer é saber quais é que são as 5 ou as 6 que fazem sentido usar e que simplifiquem o trabalho
e usá-las de facto de uma forma eficiente. Muito bem. Só acrescentava aqui Força, uma força. coisa. Eu não sei se está aqui alguém que controla o tempo. Olha que nós não... Estava a ouvi-lo falar e lembrei-me da primeira reunião que tivemos com os organismos certificadores e que nos disseram assim, graças a Deus, nós para irmos certificar uma exploração tínhamos que ir ao CIP buscar informação, ao SNIR a buscar informação, ao REAP buscar informação. Graças a Deus que vamos ter aqui um repositório de informação que nos permite, de uma vez toda, ter acesso à exploração do agricultor e podemos certificá-lo de uma forma muito mais eficaz. Mais uma vantagem. Lembrei-me agora, usar todos os sistemas. Então aí é que vamos ter verdadeiros dados com valor. É verdade. Eu agradecia, acho que vamos fazer agora um momento de encerramento, agradecia aos nossos convidados, esperemos que tenhamos respondido às vossas necessidades. A maioria de nós, como eu próprio, cada vez tenho mais dúvidas e mais, mas isso faz parte do nosso negócio e por isso quero agradecer também a quem esteve connosco. Eu já agora uma salva de palmas aqui para os nossos convidados.